agora, efetivamente, senhores. Gente, nós apresentamos, como eu disse para vocês, esse último slide aqui na nossa última aula, né? E o que eu quis deixar claro para vocês foi o seguinte: esse primeiro desenho aqui, ó, tá? Esse que eu estou passando o mouse em cima, é o desenho clássico do conceito de Arquimedes, tá? Onde nós trabalhamos com 3 critérios de alavanca: interfixa, interresistente e interpotente. Só que quando nós analisamos a alavanca ao contrário, que é o que eu coloquei aqui embaixo, nós chegamos ao nosso conceito de engenharia. Ou seja, é exatamente a mesma coisa, só que muitas vezes, tá? Nós trabalhamos com critérios diferentes. Por exemplo, o nosso ponto de apoio. Por quê? Por causa da lógica de cada uma dessas alavancas. Então, a alavanca do primeiro tipo aqui, que é interfixa, onde ela tem um apoio no meio, a resistência de um lado e a potência do outro, nós podemos entender como aquela gangorra que a gente sempre brincou quando criança. A interresistente, se você levar o pé da letra, você está colocando aqui a força para cima e a resistência está para baixo, que é exatamente o inverso de um pé de cabra, quando a gente analisa ele ao contrário. Então, ao pé da letra, se a gente for analisar por Arquimedes, o nosso pé de cabra, por assim dizer, ele está o inverso. Senhores, tudo bem? Mandou, ó. Tranquilo, senhores? Não hoje, esse link já tá lá faz muito tempo. Professor, essa... microfone aí, pessoal, por favor. Não, mandaram no grupo que todo dia, toda aula vai ser o mesmo link. Exatamente, senhores. O nosso link de aula é um só. Tá? Ele se repete semanalmente. Então, quem tem o link uma vez, você tem o link até nós voltarmos a ter a nossa aula presencial. Okay? Professor. E nesse... Oi. Desculpa interromper. Acho que tem uma pessoa que está pedindo para aceitar ela aí, para assistir a aula. Me dá um segundo que a gente abre aqui. Olha, para mim não tem ninguém aqui. Tá? Para mim, que nem acho. Vocês conseguem ver a minha tela aí? Eu consigo ver você. A sua tela não, professor. Agora é você, professor, tá na tela. Então, vamos de novo compartilhar a minha tela, minha área de trabalho. Pronto, estou compartilhando minha área de trabalho de novo com vocês. Agora está vendo. Tá? Então, vou abrir de novo. Tá? Estou abrindo aqui e realmente eu não tenho ninguém aqui para fazer a aceitação. Vocês conseguem ver aqui? Tem um cara aí, não? Júlio César? Tinha. O seu agora, Valéria e Stephanie, que eu acabei de aceitar. Como vocês podem ver, realmente alguma coisa não está legal hoje. Gente, assim que vocês forem ter o alô das pessoas aí, me dão um alô aqui para me voltar para a tela lá, para e aceitar vocês. Mas enfim, gente, só finalizando esse slide aqui. Só peço a gente... Já o professor vai te aceitar, né? Só peço a gentileza, por favor, de manterem os microfones desligados, né? Obviamente, tem uma dúvida, quer falar alguma coisa, é só abrir o microfone e falar, não tem problema, senão a gente fica numa situação difícil aqui com vocês. Professor, essa alavanca interresistente é como se fosse uma laje em balanço? É, né? Ao pé da letra, sim. Tá? Por quê? Porque você vai ter um ponto resistente e a partir daí você tem uma parte em balanço. Tá? Então, ao pé da letra, dá para dizer que sim. Só que você tem que entender que a potência, aí no caso, seria o peso efetivo da laje. E ela estaria ao contrário, né? Por quê? Ponto de apoio, aqui nós teríamos, no caso, né, uma parede, um pilar ou alguma coisa fazendo a resistência. E aquilo que a gente está mostrando aqui como potência, na verdade, seria o peso efetivo da laje colocado na ponta, né, da extremidade da laje. Aí nós conseguimos enxergar como um elemento em balanço. Tranquilo, senhores? Tranquilo? Não. Então, gente, voltando lá agora para o nosso guindaste, ok? Como está aqui, é um guindaste na página 110 do seu livro, que eu deixei aqui claro para vocês verem que nós estamos trabalhando com o livro de vocês. Obviamente, eu acrescento muitas outras coisas, mas eu não fujo do livro de vocês, que é para não sair do seu escopo. Senhores, na nossa última aula, em linhas gerais, o que nós fizemos? Nós calculamos, né? Eu sei que eu passei isso com vocês, eu só estou dando uma pequena repassada. Tá? Nós fizemos o quê?
Neste primeiro desenho aqui, ó, que eu estou passando o mouse agora, o que nós temos? Nós temos a condição estrutural do guindaste. Este segundo desenho que nós estamos aqui, eu estou clicando aqui agora, é aquilo que a gente chama de diagrama de corpo livre. Ou seja, no diagrama de corpo livre, nós indicamos todas as forças que nós temos atuando no nosso sistema. E isso é de vital importância para favorecer o nosso cálculo. Tá? Você pode ver que para cada etapa que a gente vai passando aqui, ó, eu mantenho o desenho que é para justamente nós irmos enxergando onde está cada um dos pontos. Então, é de fundamental importância em física um conceito chamado de diagrama de corpo livre. O que é isso? É um desenho simplificado como este, aonde eu tiro tudo que não é necessário e coloco tudo que é importante. E o que é importante são os pontos de reação. E nós trabalharemos em 3 contextos aqui. O contexto horizontal, o contexto vertical e o contexto de giro. Ou seja, nós temos que, para que uma estrutura fique em pé, indiferente ela ter movimento ou não, ela tem que estar em equilíbrio. E para ela estar em equilíbrio, como já foi falado na última aula, o somatório de todas as forças tem que ser 0. Ou seja, se eu tenho aqui, ó, na direção da tração, aqui, uma força neste sentido, para que este sistema não gire na direção da tração, eu tenho que ter uma força no outro sentido, tá? Do mesmo módulo e intensidade, tá? E esta outra força tem que se equilibrar essa aqui, de forma que a tração positiva neste caso aqui, mais uma, vamos chamar de tração negativa só para entender o sentido contrário, que nós temos do outro lado, as duas se equivalem. E quando eu somar uma com a outra, obrigatoriamente uma será sempre positiva e uma sempre negativa, e o resultado disso será 0. Sendo 0 este resultado, obrigatoriamente a minha estrutura está em equilíbrio. Bom, quando toca aqui para mim que eu tento abrir, as pessoas desaparecem. Aí fica difícil a gente continuar assim, mas vamos continuar. Senhores, tá? Uma coisa que é de vital importância. Por quê? Porque nós já entramos naquilo que a gente chama do elemento 4 do seu livro, perdão, na aula 4 do segundo nível do seu livro, né, seria a aula 2.4, que é o quê? É exatamente o que nós estamos falando, a parte de equilíbrio de estruturas, ou seja, a parte de equilíbrio de sistemas, tá? Como a gente costuma chamar também, tá? Solução de problemas de equilíbrio em corpos rígidos, ok? Gente, o que é uma solução de equilíbrio? Equilíbrio significa que, se eu tenho alguma coisa e essa coisa está parada, ela vai continuar parada, pelo menos até que a gente desequilibre o sistema e ela comece a se movimentar. Tá? Mas, mesmo quando eu gero movimento, tá? A partir do minuto que a aceleração cessou, ou seja, a partir do minuto que eu cessei o sistema de desequilíbrio, automaticamente o meu sistema, mais uma vez, volta a estar em equilíbrio, indiferente a estar parado ou em movimento. Tá? Mas entenda que, para que haja equilíbrio, este movimento obrigatoriamente terá que ser um movimento uniforme. Por quê? Porque a aceleração tem que ser igual a 0. Porque senão eu vou ter sempre um acréscimo, né? Vamos sempre ter um aumento de energia no sistema. Senhores, até aí, tranquilo? Senhores? Tranquilo, professor. Legal. Certo. Oi. Me deem um feedback aí, eu estou olhando frequentemente aqui na tela do Teams para ver se tem alguém entrando na aula. Bom, gente, aqui basicamente é o exercício que nós resolvemos na nossa última aula, etapa a etapa, inclusive com cores diferentes. Só que aqui nós chegamos a uma situação muito interessante, que é o quê? A solicitação desse equilíbrio, a solicitação do nosso guindaste aqui, ó, olha, uma coisa muito simples. Um guindaste de 8 metros de comprimento, 150 quilos, tem um reforço, né, um suporte, tá? Ele tem um suporte, e esse suporte aí, na verdade, ele é um cabo, tá? Este cabo, ele está ligado ao ponto C, tá, com as devidas dimensões, e eu quero saber qual é a tensão no cabo. Por quê? Porque a tensão no cabo, na verdade, que vai ser a condição de equilíbrio que eu tenho em tudo isso aí. Certo, senhores? Ok? Bom. Professor. Oi. Professor? Oi, pode falar. Eu vi que você acabou de adicionar o Adrian.
Eu só queria falar que ele tava com dificuldade, né? Aí eu fui e falei para ele entrar nas configurações do celular lá, limpar os dados do aplicativo e limpar cachê. Aí É, aí o aplicativo melhorou. Aí se certo. alguém mais estiver com algum amigo assim que não esteja tendo dificuldade, aí fala para ele fazer essa mesma coisa, talvez funcione. Tá legal. Se tem alguém acompanhando aí pelo celular, já a dica do colega aí já é bastante interessante. De fato, limpar o cache do celular é uma coisa que a gente deveria fazer com frequência, porque ajuda bastante nesse tipo de coisa. Mais um aviso, mais outro aviso, vamos lá, mais dois, chegando. E voltando à aula. Senhores, finalizado a nossa lógica aqui, nós chegamos e descobrimos um conceito de tração. Tá? Mas a nossa montagem aqui, ela foi uma montagem muito interessante. Por quê? Porque a nossa condição de tração foi igual ao quê? A nossa condição de tensão aqui foi o somatório de todas as tensões. Em um ponto aqui, ó, a coisa fica interessante. Por quê? Porque nós começamos a falar em equilíbrio. E para que o equilíbrio exista, se eu tenho força em uma direção, obrigatoriamente tem que existir uma resultante em uma outra, num sentido contrário a esta, mesma direção, porém em sentidos opostos, para que haja o equilíbrio. Se não houver essa condição, não há condição de equilíbrio. Não havendo a condição de equilíbrio, a coisa começa a degringolar. Claro que vamos entender que eu posso estar num momento de aceleração, então não é que ela está degringolando, ela está entrando no regime de movimento, que é o que a gente está buscando. Ok? E mais um para o grupo. Voltando aqui. Senhores, para que haja uma condição de equilíbrio, nós precisamos entender algumas coisas. Por exemplo, uma coisa que ficou diferente aqui neste cálculo foi o seguinte, tá? Quando nós analisamos aqui, senhores, eu vou mudar a cor de novo, como eu fiz na última aula, só para facilitar a visão de alguns aí, que eu me lembro que isso foi pedido na nossa última aula. Então, ó. Opa! Simplesmente quero que todo mundo fique com a mesma cor. Tá? Senhores, no nosso primeiro critério aqui, ó, eu isolei o conceito da tração. Então, a tração que multiplica a distância, que multiplica o seno do ângulo, tá? Voltando lá na nossa condição anterior, tá? Opa, onde está? A tração, tá aqui, ó. Vou mudar a cor aqui também, só para facilitar a visualização. A tração, que é a força, que até então eu não sei, que multiplica o quê? A distância de A até C, e multiplica, obviamente, o seno do ângulo, para que eu decomponha a força que eu tenho aqui na direção do cabo, tá? Me dá esta condição. E você viu que eu não me preocupei em calcular a tração. Por quê? Porque aqui, nesse primeiro momento, ela é um dado que eu não tenho. E ela é o dado que nos interessa. Todos os outros dados eu tenho aqui. E quando eu começo a fazer... Oi? O seno sempre vai ser 45? No caso, neste caso, sim, porque o nosso ângulo é 45 graus. Tá vendo bom, aqui, então, ó? professor. Neste Sim. caso é 45 graus. Se fosse um ângulo diferente, seria o seno deste ângulo. Tá bom. Obrigado, professor. Ok. Certo, senhores? Então, por ter travado a tração aqui, ter mantido o conceito de tração aqui, no meu sistema evolutivo eu tive o quê? Vamos agora ver o cálculo aqui. Eu tenho que o somatório de todas as forças que eu tenho nesta direção é igual a zero. Então eu fui fazendo o somatório aqui, ó, no caso de trás para frente, só para facilitar. Tá? Nossa, a cada minuto aparece mais um, estou ficando feliz. Tá? Eu fui fazendo todo o cálculo aqui até chegar na condição que a tração que multiplica 6, que multiplica o 0,707 aqui, que é o seno de 45 graus, me dá este valor. Aí o que eu faço? Eu isolo o conceito de tração e simplesmente divido um pelo outro e vou ter o meu resultado em tração. Isso aqui, na verdade, o que nós fizemos aqui? Eu fiz um cálculo de equilíbrio. E quando a gente começa a fazer o cálculo de equilíbrio, eu entro numa coisa que eu havia perguntado para vocês na última aula, e muitos de vocês me falaram que, professor, ou nós não estamos fazendo, ou alguns estão fazendo agora a parte de resistência dos materiais. Para que fique isso claro para todo mundo, o que eu fiz, na verdade? Tá? Opa, vamos voltar lá, que é para a gente não perder a lógica. O que eu fiz, na verdade?
A partir de agora, nós vamos entrar um pouquinho na parte de resistência dos materiais, que é justamente relativo a esta parte de giro que nós estamos tendo agora. Por quê? Porque agora, mais uma vez, nós estamos no critério de equilíbrio, ou seja, força vezes distância é igual a força vezes distância. Então, agora, efetivamente, nós estamos entrando num sistema de equilíbrio, tá? E para que o equilíbrio exista, eu preciso ter sempre, tá, esta condição que eu havia falado para vocês. Tudo o que eu tiver terá que ser igual a zero. Quando eu igualo a zero, aí sim eu consigo isolar e descobrir individualmente qualquer uma das forças que está atuando dentro da minha estrutura do guindaste. Ok, senhores? Senhores, tudo tranquilo? Sim, professor. Tá bom. Ok. Gente, chegamos agora, então, efetivamente, ao nosso último tópico, antes, teoricamente, do que seria a nossa prova, né? Tanto é que, se bem que já estamos falando disso há algum tempo, mas agora chegamos efetivamente a ele. Não que já não tivéssemos nele, né? Mas agora sim, só para seguir uma sequência normal do que nós temos aqui. Ai, ai. Gente, não para de chegar a mensagem de todo mundo. Admitindo James. Senhores, vamos lá. O equilíbrio, para que ele exista, precisamos nos certificar de uma coisa, ou seja, a força resultante tem que ser nula, ou seja, o somatório de todas as forças é igual a zero, e também o somatório de todos os giros tem que ser igual a zero ou nulo, ou seja, o somatório de todos os momentos. Então, como é que eu trabalho de uma maneira geral? A equação básica para isso são essas três que nós colocamos aqui em linha para ficar claro para vocês. Ou seja, o somatório dos momentos, ou seja, o somatório dos giros é igual a zero. O somatório de todas as forças em x, no eixo x, é igual a zero. E o somatório de todas as forças em y, ou seja, no eixo y, é igual a zero. Ou seja, eu até coloquei isso aqui, que eu recortei isso do seu livro, tá? Equilíbrio, a soma dos torques sobre um corpo, ou seja, o torque resultante é igual a zero. Tá? A soma de todas as forças, ou seja, a força resultante terá que ser zero. E a soma das forças em cada uma nas direções, independente se ela for x, y ou z, ela deve ser nula. Ou seja, quando todas as forças... Tá? Oh, meu Deus. Só um segundo, senhores. Oi, professora. Oi, Eugênia. Professora, todo mundo que alguma coisa está errada no Teams hoje. Por quê? Porque de uma vez que eu admito o primeiro, todos os outros entram de forma automática. Hoje eu estou tendo que admitir um por um. E neste momento não tem ninguém esperando aqui. Tá? Eu estou o tempo inteiro abrindo os slides. Professora, no WhatsApp da senhora, 3 mensagens atrás, a senhora está exatamente com o link da minha aula que eu havia ali passado. Professor, com licença. Avisa para ela que também está com problema para entrar no portal. Por isso que eu demorei para entrar. Estava dando erro. Não, realmente, pelo comentário dos colegas aqui, parece que o dia não está bom para nós, assim, né, com as ferramentas virtuais. Parece que o problema é um pouco maior do que a nossa aula, né? Se fosse só na nossa aula, tranquilo, mas parece que todos os outros professores estão tendo problemas também. É por isso que o tempo inteiro eu volto aqui para a página do Teams para ver se tem alguém no aguardo. Porque ele tem um apito, né? Ele me deu o apito aqui, eu volto até lá e dou uma olhada, e realmente não está aparecendo. Entendi. Tá? Tô deixando muitas vezes até aqui embaixo, ele aberto aqui, como vocês estão vendo agora, é que dependendo do momento eu tiro aqui, né? E assim, ele mostra realmente, se aparece alguém, eu já abro a outra tela. Por exemplo, apareceu agora. Então vamos lá. Apareceu aqui, Vinícius. Tá vendo? Eu vou aceitar, ele desapareceu. Vocês estão vendo, é alguma coisa que está estranha. Ô, professor, entrei. Conseguiu? Parabéns. Vamos lá, vamos continuar. Professor, Oi. a gente também está com dificuldade de entrar no Avon, não sei se de alguns também estão, mas eu tive dificuldade, eu tive que entrar por algum site diferente, sabe? Sim. E o que eu sempre uso tava dando erro. Aí eu entrei pelo login da Croton, que aí funcionou. Que tem o login da Anhanguera e do site da Croton. Se entrar pelo da Croton, consegue. Legal, já fica aí a dica para os outros colegas. Tá?
Muito bem, senhores. Dando sequência aqui, quando a gente está no caso de equilíbrio, só para finalizar a nossa revisão da última aula, né, nós temos que considerar equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Equilíbrio estático é o corpo rígido encontra-se em repouso, ou seja, por mais que possa parecer maluquice, primeiro nós entendemos o equilíbrio de uma peça parada e depois nós transportamos isso para uma peça, ou um corpo, ou um sistema em movimento. Então, diferente do que muita gente pensa, o estudo do estático, no nosso caso, ele é tão ou mais importante do que o dinâmico, porque se nós não conseguirmos entender o estático, automaticamente, tá, nós não vamos entender o dinâmico. Tinha alguém aguardando no lobby aqui, eu estou tentando, e aparentemente não abre. Bom, professor, não tem alguma configuração que tem como você deixar a sala aberta? É aí que está. Teoricamente, essa configuração padrão, a sala fica aberta. É a primeira vez de todas as aulas que eu tive até hoje que eu estou tendo essa dificuldade de ter que admitir individualmente. Por quê? Pelo menos até onde eu sei, e até onde está, até a minha última aula, que eu admitia o primeiro aqui, porque eu precisava abrir a reunião, porque eu sou, aspas, né, o organizador da reunião. Se admitir o primeiro, todos os outros entravam. É alguma coisa realmente de link do sistema. Tá? Alguma coisa que eu não saberia para vocês. É por isso que eu estou indo e voltando aqui. Estou até segurando um pouco a aula, mas, enfim, é o que está acontecendo hoje para que a gente consiga trabalhar. Tá? Bom, gente, como eu falei para vocês, nós temos as duas situações. Tá? O equilíbrio, né? Vejam, o Felipe me mandou uma mensagem aqui agora. Tá? No momento 34. O que acontece também é que o pessoal fica esperando, aí demora um pouquinho, o pessoal já sai. Tem que muitas vezes eu abri aqui. Entrar. Muitas vezes eu fui lá, vocês viram aqui, quando eu fui admitir, a pessoa saiu, aí fica difícil, né? O Felipe aqui está me pedindo o link. Me dá um segundo, senhores, para mandar o link para ele. Isso também era o que estava acontecendo comigo no começo. Que aparecia para esperar, só que eu pensei que tinha travado, porque antes não acontecia. Aí eu saía. Deixa eu mandar o link para ele de novo aqui. Vamos ver se ele consegue agora. Mas assim, gente, é o mesmo link. Então não estou passando nenhuma única informação nova para vocês. Tá? Bom, continuando aqui. Não tem ninguém aqui, então vamos lá. Senhores, tá? Para que a gente entenda melhor essas funções de equilíbrio, nós vamos ter que começar a entender um pouquinho sobre a parte de cargas, tá? Inclusive, não me lembro quem foi o colega hoje que já me perguntou sobre a parte de viga em balanço ou em laje. Então agora a gente vai começar a olhar isso com um pouco mais de propriedade. Gente, quando a gente fala de carga, ou seja, a força está distribuída ao longo de uma linha, nós temos algumas coisas que nós precisamos analisar. A posição equivalente dessa força com relação à distribuição é o centro de gravidade da distribuição. E isso é um conceito que nós não podemos perder de vista. Professor. Oi. Vamos senhor voltar ao slide anterior? Eu não entendi a explicação lá não, que o senhor estava. Aqui? Isso. O senhor estava dando explicação ali, acho que cortou, eu não entendi. Então vamos lá. Gente, só retomando essa parte aqui. Quando nós estamos trabalhando o conceito de equilíbrio, uma coisa que é de extrema importância é entender tanto a condição estática quanto dinâmica. Por quê? Porque primeiro nós estudamos o critério estático. Tá? Entendendo o estático, aí nós transportamos essa mesma condição para o dinâmico. Ou seja, para que a gente consiga gerar um equilíbrio dinâmico, primeiramente nós temos que entender o equilíbrio estático. A partir daí, aí sim, nós conseguimos discutir com mais detalhe o dinâmico. Lembrando que o equilíbrio dinâmico significa que nós temos aqui um movimento, um movimento uniforme. Isso a gente nunca pode perder de linha. Por quê? Porque se o movimento não é uniforme, tá? Automaticamente eu vou ter aceleração. E se eu tenho aceleração, seja ela positiva ou negativa, eu entro num critério de desequilíbrio. Não que isto não seja importante. Sim, isso é importante também.
tá? Até mesmo porque aquele negócio, sem aceleração, nada se move, porque eu tenho que partir de um zero e chegar numa determinada velocidade. Este ponto de desequilíbrio, nós calculamos ele de zero à condição máxima. Neste caso em particular, nós podemos trabalhar de duas formas, tá? Ou trabalhar por integral, ou fazer isso por um processo de escalonamento. Mas o X da questão é, a minha condição máxima de movimento, tá, será a condição de equilíbrio. A minha condição mínima de movimento será a minha condição de equilíbrio. Ou seja, a condição máxima da minha velocidade é quando o meu sistema vai estar com uma velocidade estabilizada. Se ela está estabilizada, se ela é contínua, automaticamente o que acontece? Tá? Não está aqui. Automaticamente o que acontece? Se a minha velocidade é contínua, não tem aceleração. Se eu não tenho aceleração, o somatório das forças igual a zero, eu entro no equilíbrio dinâmico. A minha condição inicial é a condição parado. A minha condição parado é, se a estrutura está montada, ela está parada, ela está numa condição estática e, consequentemente, ela tem o equilíbrio distribuído na estrutura. Então, eu entendo primeiro o equilíbrio distribuído na estrutura parado e depois eu transfiro todas essas informações para o critério dinâmico, ou seja, no movimento que nós temos que trabalhar. Ficou claro? Ficou sim, obrigado. Ok. Senhores, para a gente entender isso como um todo, nós temos que passar por algumas outras etapas. Então, felizmente ou infelizmente, eu não sei como vocês preferem enxergar, eu prefiro enxergar felizmente. Nós vamos ter que dar uma passadinha por uma coisa que alguns de vocês já estão estudando e outros não, que é o quê? Resistência dos materiais. Okay? Quando a gente fala em resistência dos materiais, nós vamos entrar, obviamente, apenas na parte de equilíbrio. Eu não vou entrar no critério geral de resistência dos materiais, não é isso. Eu só vou dar um pezinho dentro da área de resistência dos materiais, que é a parte de cargas. Por quê? Porque muitas vezes nós precisamos analisar uma estrutura. Por exemplo, alguém comentou hoje sobre uma laje. Uma outra coisa, eu tenho um guindaste. Qual é o peso efetivo do guindaste, como nós calculamos? Então, tudo isso tem que estar calculado e estruturado de tal forma que a minha estrutura como um todo fique de pé, né? Esteja ela parada ou não. E é aí que entra esta visão e esse conhecimento de distribuição de carga para que a gente não tenha problema. Muito bem, senhores. Carga distribuída, tá? Forças distribuídas, nós temos várias formas. Uma delas é o que nós vamos trabalhar com vocês agora, que é o quê? A força distribuída de forma linear. Quando a força é distribuída de uma forma linear, fica bastante cômodo para que nós façamos a análise. Por que fica bastante cômodo para que façamos a análise? Mas ninguém apareceu, tá? Por quê? Porque nós temos tudo isso previamente determinado. Então, como é que funciona? Quando eu tenho uma carga distribuída, a resultante da carga distribuída de intensidade Q, ou seja, a minha carga efetiva, tá? Ela vai ser colocada onde? Exatamente no centro de gravidade da minha estrutura. Então, se a carga está distribuída de uma forma linear, como é o caso aqui, o efeito, tá, de torque dela, o efeito de giro dela vai ser dado exatamente no centro entre as duas estruturas que nós temos aqui. Isto significa o quê? Que a distância que eu vou ter do primeiro ponto de apoio até a carga vai ser exatamente a distância que eu vou ter do segundo ponto de apoio até a carga. Então, neste caso, nós falamos sempre que a resultante da carga distribuída Q, isso aqui é o conceito matemático, tá, gente? I de comprimento L será igual a Q que multiplica L. Ou seja, quando eu pegar a minha carga distribuída multiplicado pela distância do ponto de apoio até o ponto de aplicação de carga, eu vou ter exatamente aqui o quê? A minha carga atuante, tá? Ou seja, o equivalente de toda a carga distribuída vai ser aplicado num único ponto. E a partir daí eu consigo facilmente fazer os nossos cálculos. Senhores, todos entenderam o que eu quis dizer? Mais ou menos, senhor. Mais alguma dúvida aí, senhores? Seria uma força? Oi? Eu não entendi. Por favor, repita. Esse que ele seria uma força? Esse Q aqui, na verdade, senhores, ele é a resultante. Porque, gente, dá uma olhada nesse desenho que eu fiz aqui. Na verdade, eu não fiz. Isso é um dos desenhos clássicos que nós utilizamos aqui, né? Um dos desenhos clássicos que nós trabalhamos. O que ele tem? Eu tenho uma carga distribuída. Ou seja, o que é essa carga distribuída aqui? Por exemplo, quando a gente fala de uma laje, eu vou falar de uma laje porque fica fácil de nós discutirmos. O que significa?
tá? Significa que eu tenho uma quantidade de força distribuída por uma unidade de área, como se fosse um critério de tensão. Tá? Este critério de tensão significa o quê? Significa que eu tenho uma quantidade de força distribuída numa área. Até aí, legal. O único X da questão é, se eu for levar em consideração apenas isso, eu vou ter que trabalhar apenas por integrais. E existe uma forma muito mais simplificada de trabalhar. Não estou dizendo que não utilizaremos integrais, não é isso. É que antes de chegar na integral, nós trabalharemos com o quê? Com o critério newtoniano. E o critério newtoniano diz o seguinte para mim. Se eu pegar toda a carga distribuída, tá, ao longo de uma viga qualquer e concentrar toda esta carga no centro de gravidade, a viga vai reagir exatamente da mesma forma. Então, assim eu consigo fazer o cálculo de uma forma muito mais simples, não trabalhando com integrais. Tá? Então, num caso como esse aqui, ó, eu tenho uma viga, tá, de comprimento L, tá? Por enquanto não nos importa quanto é o L. E eu tenho um apoio de cada lado. Tá? Eu tenho um apoio de cada lado. Eu vou somar toda a força distribuída aqui e aplicá-la exatamente no centro de gravidade. Aplicando ela no centro de gravidade, o que acontece? Toda a minha estrutura vai reagir como se a carga estivesse distribuída ao longo dela. Esse processo é você pegar todas essas forças distribuídas e somar, que são essas setas pretas, e somar e transformar ela nessa vermelha, professor. Exatamente. Senhores, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui, imaginem uma piscina. Tá? O peso da piscina, você concorda comigo que para cada milímetro do fundo da piscina, eu tenho toda a coluna d'água que está em cima dela, refletindo naquele ponto. Todos concordam comigo? Sim, senhores? Sim, professor. Obrigado. Que assim. Obrigado. Tá? Então, gente, para analisar. Se eu calcular individualmente cada um daquele, vamos colocar assim, vamos colocar centímetro por centímetro, só para ter uma unidade de medida. Tá? Se eu somar todas as forças de cada um dos centímetros do fundo da piscina, de um lado ao outro, eu vou ter o quê? O equivalente a toda a carga distribuída. Só que o X da questão é, eu distribuí isso, ótimo, está tudo distribuído, mas como é que eu vou calcular a resistência do fundo da piscina para tudo isso? Tá? Eu preciso ter uma forma de cálculo. Quando eu estou trabalhando apenas centímetro a centímetro nessa situação, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que integrar a informação do primeiro até o último centímetro, e a integração de tudo isso vai me dar o resultado da carga que é o que eu preciso. Esta é a integração que a gente usa quando estamos fazendo balanceamento. Só que se a carga for constante, ou seja, ela for uniformemente distribuída, como é o caso de uma piscina, eu posso trabalhar todo o cálculo de uma forma muito mais simples, que é aquilo que a gente chama de cálculo de reação, que é exatamente o que está aqui. Ou seja, para cada força na vertical que eu tiver, eu vou ter uma reação para cada força na vertical, neste caso, no sentido descendente, eu vou ter uma reação ascendente, ou uma reação para cima. E se eu colocar todas essas cargas aplicadas num único ponto, eu faço um único cálculo de reação. Então, ao invés de fazer uma integração que vai de 0 a máximo, eu faço simplesmente um único cálculo. No centro tem a informação que serve para toda a distribuição, no caso, para esta laje do fundo da piscina. Ficou mais claro agora, gente? Sim, professor. A resistência também ela é integrada? Neste caso, tá? Sim, nós podemos fazer ou por integral ou por Newton, como é o nosso caso aqui, mas o resultado será integrado, ou seja, o resultado que a gente tiver vale para todo e qualquer ponto do fundo da piscina. O que eu estou perguntando é, a força ela é calculada na integral. A resistência do fundo da piscina também vai ser integrada? Porque você vai pegar todas as forças e vai pôr só num ponto. Aquele ponto ele tem que representar também todos os outros pontos do fundo da piscina também, não é? Exatamente. O resultado que você vai ter aí significa o quê? Você concorda comigo que colocando toda a força nesse ponto aqui, ó, para que essa estrutura fique em equilíbrio, eu não vou ter que ter exatamente a reação no sentido contrário aqui, no mínimo exatamente igual a ela, para que isso fique parado? Sim, a força normal.
Exatamente. Esta força normal vai ser exatamente o cálculo de resistência que você vai aplicar para todo o fundo da piscina. Entendeu? Esta é a força que você vai utilizar. É esta a tua base de referência para você fazer o cálculo da estrutura do fundo da piscina. Ou seja, você vai calcular uma laje que vai suportar esta força, porém em todos os pontos onde ela se empregar. Ficou claro agora? Sim. Muito bem, senhores. Se ficou claro, vamos dar continuidade na coisa aqui. Tá? Resumindo o que a gente falou. Em resumo, eu vou pegar pega-se o valor, tá, total da carga distribuída, ou seja, eu vou somar tudo que eu tenho ali, tá? Multiplica-se esse valor pela distância do apoio, pela distância dos apoios. E o resultado dessa operação será o valor do... Agora a coisa fica interessante. Opa! O valor do momento a ser aplicado no centro de gravidade da viga. Ou seja, quando eu pegar toda a força distribuída e trazer para um único ponto, eu tenho ali o meu centro de gravidade da viga. E trazendo tudo para o meu centro de gravidade da viga, fica muito mais fácil fazer os cálculos que eu preciso fazer. Tá? Por quê? Porque aí eu só vou ter que... Aí eu sei qual é a força que eu tenho aplicada em uma direção. Eu só preciso encontrar uma força exatamente igual em sentido contrário para que elas se anulem e a minha condição entre em equilíbrio. É por isso que a gente trabalha dessa forma. Só que para que haja equilíbrio, obrigatoriamente, como eu já disse para vocês, nós teremos que assumir algumas situações. Isso aqui, senhores, que eu coloquei aqui, ó, força de giro, forças de giro no sentido horário e forças para baixo terão sinal negativo. Forças de giro no sentido anti-horário e forças para cima terão sinal positivo. Gente, isso é uma convenção, isto não é uma obrigação. A nossa obrigação é, se eu colocar para a direita positivo, obrigatoriamente para a esquerda terá que ser... Desculpa, gente. Se eu colocar para a direita positivo, para a esquerda terá que ser obrigatoriamente negativo. Por quê? Porque senão elas não se anulam. Tá? Se para baixo for negativo, para cima terá que ser positivo. E se o sentido de giro, ou seja, o meu momento, tá, para a direita for positivo, obrigatoriamente para a esquerda, ou no sentido horário positivo, no sentido anti-horário, obrigatoriamente negativo, para que um anule o outro, e a partir daí nós tenhamos a condição de equilíbrio. Tranquilo, gente? Isso é claro para vocês? Sim, professor. Legal. Vamos lá de novo, tem alguém tentando aqui. Só deixa eu responder ó, o colega aqui. Olha, eu estou estranhando, porque você não aparece para mim aqui para que eu te aceite. Dá uma olhadinha aí, vê se você está entrando de forma adequada. Se for o caso, reinicie o sistema. Obrigado. Voltando aqui, senhores. Me perdoem a interrupção, que é para tentar ajudar um colega a entrar. Tá? Então, nesta condição aqui, gente, nós temos que gerar o equilíbrio. Isso que eu coloquei aqui para vocês é uma convenção. Se bem que hoje é muito comum o que nós colocamos é o seguinte. Para cima, para a direita e no sentido horário, positivo. Para baixo, para a esquerda e no sentido anti-horário, tá? Negativo. Tá? Então, que nem... Isso que eu coloquei aqui é só uma convenção para mostrar para vocês que nós temos que trabalhar com sentidos contrários e, obrigatoriamente, sinais contrários, tá? Mas a convenção, cada um assume a sua desde que você saiba o que está acontecendo. Se você não souber, aí a coisa fica complicada. A ideia é, a gente já vai ver isso já para vocês verem como a coisa se confunde, tá? Uma outra condição de força, gente, falando ainda assim em carga distribuída, é aquilo que a gente chama de força uniformemente variável, ou aquilo que na engenharia a gente chama de carga triangular. O que é uma carga triangular? Ela começa de zero a máximo de forma retilínea. Ou seja, se eu pegar exatamente o meu ponto de início aqui, ó, a minha carga de aplicação é zero. Se eu pegar exatamente o meu ponto final aqui, ó, a minha carga de aplicação vai ser a carga máxima. Quando eu tenho uma situação como essa, porque nós estamos trabalhando agora nós já estamos trabalhando com um conceito diferente. Por quê? Até então, até o exercício anterior, a nossa condição era basicamente, tá, forças. Agora nós estamos trabalhando com forças e geometria. Agora começa a ficar importante a análise geométrica do que nós estamos fazendo. Se eu tiver uma força distribuída desta forma aqui, que é o que a gente chama de uniformemente variável ou simplesmente carga triangular, o que acontece?
Numa carga, tá, linear, o centro de gravidade é exatamente no centro. Quando eu tenho uma carga triangular, pelas regras, né, pela geometria do triângulo, toda a força se concentra onde? A 1/3 do maior ponto de aplicação. Ou seja, pois não? Ou, como eu estava falando, né, ela vai se concentrar a 1/3 da aplicação. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou somar todas essas forças, vou pegar a minha força maior, multiplicar pela distância entre os apoios, isto significa que eu vou ter o quê? A informação de toda a carga. E essa informação de toda a carga eu vou aplicar aqui no meio. Professor, esse 1/3 é independente do ângulo do sólido estudado? Não, neste caso independe do ângulo do triângulo. Isso que eu acabei de falar para vocês é um critério para cargas triangulares. Então, se o meu triângulo aqui tem 30 graus, 40 graus, 60 graus, não importa, tá? Desde que seja um critério triangular. Por quê? Ele vai começar a zero, terminar em máximo, e esta evolução será de forma retilínea. Sendo um triângulo, é exatamente esta fórmula que está aqui que nós vamos utilizar. Ficou claro? Sim. Tá bom. Gente, como aqui é uma carga triangular, obrigatoriamente eu vou trabalhar com o quê? Com os critérios de centro de gravidade. Olha só, nós estamos trabalhando com critério de centro de gravidade. Isso está diretamente focado em geometria. Então, agora nós não estamos trabalhando só com força, nós estamos trabalhando com força e geometria, deixando isso muito claro para vocês. Senhores, pelos critérios de geometria do triângulo, a força, o centro de gravidade do triângulo, ele se dá exatamente aonde? Ele se dá a 1/3 da base. Então é aqui que nós vamos aplicar a força. A descrição para isso é a resultante da carga distribuída de intensidade Q, que é o que a gente vai analisar, variando linearmente de 0 a Q, ou seja, de 0 ao ponto máximo, será igual ao quê? A carga maior multiplicada pela distância entre os apoios dividido por 2. Ou seja, eu vou ter a minha carga como se ela fosse aqui no centro. Essa é a minha carga distribuída. Tá? Só que o meu ponto de aplicação dela será 1/3 da base, que é onde ela vai ter a maior reação. Ficou claro, senhores? Tranquilo. Sim, tá? Gente, por enquanto, nós estamos falando de centro de gravidade de figuras planas. É algo relativamente simples, mas a gente vai estudar isso com detalhes em resistência dos materiais. É que, infelizmente, eu não estou dando essa matéria para vocês e muitos ainda não fizeram. Então, eu estou dando uma geralzona aqui para vocês. A gente não está entrando... Professor, oi. É uma dúvida. Por que é dividido por 2 e não por 3? Ou fraciona isso por 3 e multiplica por 2, alguma coisa do tipo. Pensa comigo da seguinte maneira, se eu fizer uma linha aqui, ó, se eu traçar uma linha aqui, ó, pegar o ponto maior e puxar uma linha até aqui, você concorda comigo que eu tenho um retângulo aí? Correto. Você concorda comigo que metade do retângulo está vazia e metade está cheia? Correto. Estamos falando de geometria agora. Então, você há de convir comigo que se eu fizer um corte aqui, ó, exatamente aqui onde eu estou passando o mouse agora, pegar essa parte aqui, virar ela ao contrário e colocar para cá, você concorda comigo que ela fica exatamente o equivalente a uma carga distribuída? Fica. Então, é por isso que a gente trabalha com o centro, porque, logicamente falando, a distribuição da carga acontece da mesma forma. Por quê? Porque, neste caso aqui, ó, nós temos uma evolução retilínea. Tá? Por este motivo que nós calculamos ela até o centro e depois deslocamos o ponto de aplicação para 1/3. Esse de 1/3 aí é o centro de gravidade, no caso, né? O centro de gravidade do triângulo. Entenda que do triângulo, isso mesmo. Então, é isso mesmo. A gente vai pegar o quê? A carga... Nós vamos pegar o equivalente à carga distribuída e colocar no centro de gravidade da figura geométrica que a gente está trabalhando, que neste caso é um triângulo. Ah, entendi. Agora ficou claro. Joia. Senhores, por favor, isso aqui é conceito fundamental, mas é algo assim que nós não estamos familiarizados. Então, por favor, qualquer dúvida, retome. Ok? Muito bem, gente. Tem um exercício para a gente fazer? Oi? Você tem algum exercício dessa matéria para a gente fazer? Tipo esse? É, tipo esse daí. Não, a gente tá poder calcular? Olha aqui na tela.
Tá vendo aí? Sim. Então, se você parar para analisar, isso aí já é um exercício para vocês calcularem. Só tem uma coisa, gente, eu não posso exigir isso de vocês se eu não estiver junto de vocês para estar te ajudando. Então, aqui, ó, todo mundo consegue ver minha tela? Você consegue ver aqui que o slide 108, ele tem um risquinho aqui em cima? Todos conseguem ver? Sim. Sim, tá ocultado. Exatamente. Por quê? Porque eu passo isso para vocês. Isso aqui que eu estou passando para vocês é a minha aula de sala de aula, gente. É aquilo que eu discuto com vocês lá no face a face. Como é que a gente vai resolver? Na hora H, o que eu faço? Eu simplesmente clico em cima dele e desocultar slide. Aí eu faço passo a passo de tudo isso com vocês. Primeiro passo, exercício para vocês, deixo vocês quebrarem um pouco a cabeça, ver se vocês conseguem enxergar, e obrigatoriamente, tá? Depois que vocês enxergam, a gente pega e finaliza junto com vocês, tirando todas as dúvidas. Então, de uma forma ou de outra, nós faremos 2 exercícios hoje. Ok, senhores? Gente? Sim. Ok. Então, assim, vocês terão um passo a passo de como solucionar um exercício de carga plana e um exercício de carga triangular. Fiquem tranquilos. Bom, gente, ficou claro aqui para vocês como eu distribuo as coisas. Então, agora, literalmente, é a aplicação da coisa. Esse primeiro exemplo aqui é um exemplo que eu gosto bastante porque ele tem uma coisa muito particular. Senhores, todo mundo consegue ver que o nosso ponto de aplicação de carga aqui no início é 5 kN. E o nosso ponto de aplicação aqui no final é 10 kN. Isto significa que, numa situação como essa, eu tenho aqui, na verdade, 2 situações. Uma carga linear e o outro é uma carga uniforme. Triangular. Exatamente. Eu tenho uma carga linear e uma carga triangular. Então, como é que eu faço num caso como esse? Eu divido a minha situação em 2 partes, ou seja, eu divido a minha figura em 2 partes para fazer a análise, tá, gente? Tá? Então, o que eu faço? Se eu traçar uma linha reta aqui, senhores, você concorda comigo que eu tenho uma carga linear de 5 kN aqui? Em toda essa área? Sim. E na parte de cima aqui eu tenho uma carga triangular também de 5 kN, certo, senhores? Sim, em uma das extremidades, na outra é 0. Exatamente, porque aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 0. Perfeito. Então vamos lá, como é que eu vou calcular esse negócio? Seguindo o passo a passo agora. Vamos entender que como eu dividi em 2 figuras, eu vou ter carga 1 e carga 2, ou força 1, força 2. Então vamos lá. A força 1, tá? Que vai ser neste caso o quê? Espera aí, ouvi um sinal aqui, pode ser que tenha alguém esperando. Sim, tem. Acabei de admitir. Desculpa interromper aí, professor, mas eu não estou visualizando as suas slides aqui na tela, não. Não está aparecendo aí para você? Não. Então me dá só um segundo, senhores, só um segundinho que eu vou publicar minha tela aqui para vocês mais um pouco. Vamos fazer alguma coisa. Compartilhar a minha área de trabalho de novo. Me dá um feedback, apareceu aí? Obrigado, professor, agora deu certo, agora estou visualizando. Sem nenhum problema, gente. Não deixe de chamar. Muito bem, senhores. Calculando agora a nossa força 1 aqui. Ou seja, voltando ao nosso slide, vamos calcular a nossa força 1. O que seria a nossa força 1? Seria a nossa força aqui, ó, distribuída de forma linear. Então, o que ela vai ser? Opa, dei mais um aviso aqui. Tem mais alguém? Sim, Gabriel Farias. Admitido. Tá? Como será? Vai ser a minha carga distribuída multiplicada pelo comprimento. Exatamente a regra que nós colocamos aqui, ó. A carga distribuída é o valor da minha carga multiplicada pelo comprimento. Ok? O ponto de aplicação será exatamente no centro. Mas o cálculo da minha carga vai ser o quê? Opa! Gente, eu não gosto desses sistemas de modificação do PowerPoint, mas tudo bem. Vai ser o quê? A carga que multiplica comprimento. Quando eu fizer isso, eu vou ter o quê? Eu vou ter o coeficiente de força a ser aplicado no centro de gravidade da minha figura. Voltando lá. Carga vezes comprimento, neste caso eu tenho quanto? 5 kN multiplicado pela distância de 6 metros. Então, neste caso, eu tenho 5 vezes 3. A minha força 1 na minha figura simples, tá? Vai ser o quê? 30 kN. Ok, senhores?
A minha condição 2 vai ser o quê? Carga multiplicado pela distância sobre 2, que é a minha condição triangular. Carga vezes comprimento sobre 2. Então, voltando aqui. Professor, carga... eu não entendi esse negócio de força 1 e força 2. Voltando aqui. Senhores, se eu puxar uma linha reta aqui, ó, nos 5 kN até esse lado, eu vou ter uma figura aqui embaixo, onde eu vou ter uma carga de 5 kN linear. Porém, eu vou ter um outro carregamento, que é um carregamento triangular aqui. Então, eu vou ter que ter o quê? Para esta figura, tá, o retângulo que sobrou aqui, eu vou ter que ter uma carga específica para ele. Assim como, quando eu fizer a análise da minha carga triangular, eu vou ter a minha segunda carga que vai agir no meu ponto triangular aqui. Ficou claro? Professor, só uma dúvida. Claro. No slide 106 aí, se Acho ele que fosse sim. similar a esse, agora desce, tem 5 e 10. Se o 10 fosse o ponto 0, aí eu poderia calcular diretamente do triangular, sem fazer o retângulo depois do triângulo. Isso, se ela Ou partisse não? de 0 a 10, sim. Só que Aí como eu não ele precisava cortar no meio. Exatamente. Como nesse então caso tá bom. tem esse carregamento aqui, e senhores, eu estou para te dizer o seguinte, raríssimas as vezes, raríssimas, para não dizer que é quase impossível, você vai começar do 0 a máximo. Por quê? Porque isso aqui, de uma maneira geral, vamos entender que isso aqui é uma viga em balanço. O próprio peso da viga, propriamente dito, já me gera uma carga inicial. Entenderam agora o problema? Sim, sim. Entendeu? Então, que nem, é uma viga. Quando eu falo uma viga, gente, não é uma viga de construção civil, estou falando de um conceito ideal. Ou seja, se eu tenho uma estrutura, essa estrutura, tecnicamente, a gente chama ela de viga. Vamos entender que eu tenho uma viga de aço, tá, suportando uma ponte rolante. A próprio peso da viga de aço já vai me dar um carregamento inicial aqui. Então, eu nunca tenho condições de partir de 0 a máximo. Eu sempre terei que considerar a condição inicial. Ficou claro? Professor, Oi. observando isso aí, esse exercício se resume em calcular essa área, né, professor? A área completa e já dá o resultado da força. Graficamente. Graficamente, sim. Isso. E poderia calcular pelo trapézio, se a gente girasse a figura? Até conseguiria, só que, na verdade, o nosso foco agora não está... Sim, para calcular a força, o que você está falando é coerente, mas a nossa situação está muito além disso. Tá? Porque... Análise também, né? Tem que analisar também, né, professor? Não, o seu raciocínio está correto. Você falou para mim, professor, se eu fizer uma análise geométrica de distribuição de força, eu consigo encontrar a força por outros meios. Eu consigo encontrar a força em função da distribuição da área. E isso está perfeito. O que você acabou de falar para mim, na verdade, não é nada além de aplicação de uma integral, que vai de zero, do meu ponto de... Perdão, de zero não. Que vai de início a fim na minha condição. Esse raciocínio está perfeito. O X da questão é quanto de força B está aguentando, quanto de força A está aguentando. Entendi. Entenderam agora onde a gente vai chegar? Então, que nem, você calcula a força como um todo, perfeito, seu raciocínio está certíssimo. O X da questão é, quanto de B, quanto desta força toda está reagindo em B e quanto está reagindo em A. Então, fazendo desta forma, nós conseguimos saber exatamente quanto reage em A e quanto reage em B. Ou... Obviamente, a gente vai mostrar isso para vocês daqui a pouquinho, a gente trabalha com integral, que neste momento não é o nosso interesse. Ficou claro, senhores? Sim, professor, nesse quesito sim, é uma pergunta. Claro. O quadrado, o retângulo, a força vai ficar no centro, L dividido por 2. Sim. Na questão do triângulo, vai ficar a 1/3 do B. Duas posições diferentes. Quando eu juntar essas duas peças, onde fica a força? Eu vou ter... Só de olhar essa figura aqui, gente, agora vamos usar só a intuição. Se eu tenho muito mais peso desse lado do que desse aqui, você concorda comigo que B vai fazer muito mais força do que A? Todos concordam comigo? Intuitivamente, sim. Só de olhar a figura? Sim. Então é exatamente isso. Por quê? Porque vamos entender agora que isso aqui é uma laje... Tá? Gente, eu estou falando de laje só porque é uma figura plana de fácil análise, tá? Por favor, entendam o nosso raciocínio. Vamos entender que isso aqui é uma laje. Você concorda comigo que este B aqui é um pilar e este A é outro pilar? Sim. Todos conseguem entender o que eu estou falando, senhores? Por favor, me dê um feedback.
Sim. Se todos conseguem me entender, tá? Então você há de convir comigo que o pilar B, ele não pode ter as dimensões do pilar A. Pode? Não, tem que ser mais forte. Não, ele precisa ser mais esforçado para aguentar a carga que está sendo disposta nele. Exatamente. Senhores, eu estou falando em laje, estou falando em tudo isso, mas assim, eu acabei de falar para vocês sobre uma ponte. Você concorda comigo que a parte central da ponte, ela suporta muito mais peso do que as cabeceiras? Sim, professor. Então, é exatamente isso que a gente está calculando agora. Eu estou falando de lajes e de estruturas assim, porque é muito fácil da gente analisar, é fácil da gente enxergar. Mas, por exemplo, nós acabamos de discutir que isso aqui é uma ponte, ou seja, eu tenho uma parte resistente aqui, vamos entender que ela diminua do outro lado. Isso é a figura característica de uma ponte. E o ponto de maior resistência é no centro. Significa que os pilares aqui do centro não poderão ser iguais aos pilares aqui da extremidade. A reação da laje da ponte como um todo, a reação do piso da ponte como um todo, tá, terá que resistir o máximo no início e o máximo no final. Ou o máximo aqui no final, se você preferir, até o início. Mas os pilares serão diferentes. A laje será única, tá? O carregamento da laje será único. Por quê? Porque o caminhão que entrar na ponte, por assim dizer, né, você concorda comigo que o peso que ele tem quando ele entra na ponte é o mesmo peso que ele tem no meio da ponte, é o mesmo peso que ele tem no final da ponte. Isso significa que a laje da ponte, o piso da ponte, ele vai ter que suportar a mesma coisa de início a máximo. Mas os pilares da ponte serão coisas diferentes ao longo do comprimento dela. Ficou claro agora, senhores? Sim, professor. Tá? Bom, gente, eu não gosto de entrar nesses detalhes com vocês agora. Não gosto assim, não acho agradável, ou pelo menos não muito educado. Por quê? Porque não sou eu quem vou te dar resistência dos materiais. Pelo menos num primeiro momento, não, porque nós estamos tratando com vocês física. Pode até ser que eu venha dar resistência para vocês. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu acabei de passar para vocês é o que a gente calcula muito em resistência dos materiais, ou seja, cálculo de ponte. Tá? E a gente usa isso basicamente com todas as engenharias. Por quê? Porque eu tenho pontes metálicas, eu tenho pontes de concreto, eu tenho mezanino, eu tenho máquinas, eu tenho plataformas elevatórias, então eu atinjo todas as áreas, tá? O pessoal da elétrica vai olhar para mim daqui a pouquinho e falar, professor, eu não tenho nada a ver com isso que eu sou da elétrica. Eu vou olhar para você e falar, essa plataforma elevatória, filho, o tração no cabo disso aí para levantar isso aí é o que você vai chegar no seu motor. Que basicamente é aquilo que eu falei para vocês, é como se a gente voltasse num guindaste, tá? Porque para analisar, se eu tenho um ponto parado aqui, eu tenho um cabo que vai tracionando isso aqui para fazer ela subir, ao pé da letra é algo muito parecido com aquele guindaste que nós estávamos calculando. Só que, mais uma vez, agora eu estou trabalhando com uma outra visão. Tranquilo, senhores? Professor, só uma dúvida. Claro. Você falou que os pilares vão ser diferentes, do início ao meio da ponte, correto? Sim. Mas isso é padrão, exemplo, se eu fizer ali na frente, fizer ele uniforme, todos do mesmo tamanho, é uma perca de material, mais ou menos? Não, o X da questão é, o que muitas vezes acontece quando as pessoas trabalham de forma uniforme é o seguinte, eu vou calcular a força do pilar máximo, ou seja, a máxima força que ele vai ter. E vou se basear por ele. E vou me basear por ele, ou seja, a minha referência vai ser o nível de resistência que eu preciso. Aí eu pego este pilar aqui e faço todos os outros iguais a ele. Sim, porque teoricamente eu não vou correr o risco de nenhuma surpresa, né? Exatamente. Só que para analisar, se você calcular esse aqui e colocar ele aqui no meio, o que vai acontecer? Aí lascou, aí cai. Então, agora você entendeu. Quando a gente fala de uniformidade, a gente tem que tomar um certo cuidado. O que você acabou de me falar é coerente, tá? E muitas vezes nós usamos como referência. Só que a nossa referência sempre tem que ser o ponto de máxima carga, nunca o ponto de mínima carga. Então você tem que ver um todo, né? Você tem que calcular um todo para saber qual é o máximo e se basear de repente por ele. Exatamente. Aí a partir do máximo a gente traz a coisa e traz para frente. Ou seja, qual vai ser a minha medida A? Não sei, mas se ele for do tamanho do B, eu tenho certeza que não dá problema. Beleza, professor. Obrigado. Ok. Muito bem, gente. Voltando aqui para a nossa análise de força. Para a condição, tá, retangular, carga vezes distância, ou seja, carga multiplicada pelo comprimento, vai me dar 30 kN. No caso 2, que é a minha distribuição triangular, vai ser o quê? Carga multiplicado pela metade da distância, tá?
tá? Vai me dar a carga que eu tenho que aplicar. Lembrando que, na minha condição 1, a carga vai ser dada no centro de gravidade de uma figura retangular, ou seja, o lado esquerdo será igual ao lado direito. No caso da carga 2, como eu tenho uma distribuição triangular, ele vai ser dado aonde? A 1/3, tá? Do ponto de máxima carga ou a 2/3 do ponto zero, tá? Ou de carga zero. Ok? Dando sequência aqui, tá, gente? Vamos lá. Como eu disse para vocês, estas equações é o que nos movem no equilíbrio. Somatório de momentos igual a zero. Nós já vimos lá atrás, senhores, que momento é o quê? Momento é o giro, ou seja, eu tenho uma viga engastada, um ponto engastado, e este engaste, obrigatoriamente, quando eu aplicar uma força na frente dele aqui, ele tende a girar. Este giro é o nosso conceito de momento. Só que aquele negócio, vamos entender que eu tenho um ponto zero aqui no centro, e a minha viga vai até o início do slide aqui, como eu estou falando para vocês. Eu coloquei uma força aqui. Ele tende a girar no sentido horário, neste ponto de reação, que é o ponto de início aqui. Ok? Só que para que ele fique parado, eu vou ter que ter uma força no sentido contrário, ou seja, eu vou ter que ter um giro no sentido contrário que anule este giro. É por isso que o somatório dos momentos, tá, vai ser igual a zero. Senhores, este A que está aqui, ele não está aqui à toa. Por que ele não está aqui à toa? Vou voltar na figura aqui mais um pouquinho. Vocês separaram que eu tenho um ponto A e um ponto B? Quando eu coloco aqui somatório dos momentos em A, significa que a minha referência está sendo o ponto A. Eu posso trabalhar de A para B ou de B para A, não tem nenhum problema. Neste caso, nós fizemos de A para B, mas eu também posso trabalhar ao contrário, nenhum problema, senhores. E existem algumas situações que nós teremos que trabalhar ao contrário, até porque é mais lógico essa análise. Mas vamos continuar essa por aqui. Só para deixar claro para vocês que somatório dos momentos em A. Quem é A? O meu ponto inicial A aqui. Então vamos lá. Força 1 que multiplica o comprimento sobre 2, ou seja, a força vai ser aplicada no centro de gravidade da figura, mais a força 2 que multiplica 2 vezes 1/3, por quê? Porque o meu ponto A aqui, ó, não é o meu ponto, quando eu olho na minha carga triangular, o meu ponto A é o meu ponto de zero carga. Então, se o ponto de aplicação na carga triangular é a 1/3 do lado maior, consequentemente, ela será 2/3 do lado zero. Vezes, força 2 que multiplica 2 vezes 1/3, ou seja, 2/3, menos a reação em B, que multiplica a distância, igual a zero. Reação em B que multiplica a distância, voltando aqui. O que é a reação em B? Menos a força que B faz para cima aqui, multiplicado pela distância de AB. Tá? Ou seja, quando eu tiver essa força aqui no ponto A, esta força aqui tende a fazer ele a girar ao contrário. Se tende a fazer ele a girar ao contrário, eu estou neutralizando as cargas de cima para baixo. Então, por isso que eu falei para vocês. De cima para baixo aqui, se for negativo, de baixo para cima será positivo. Por quê? Negativo com positivo, resultado zero. Voltando aqui na nossa condição. Tá? Uma vez montada a minha equação, que igual a zero, que é o somatório de todos os momentos a partir de A igual a zero, agora, gente, é muito fácil. É só continha. Força 1 vezes 3 mais F2 vezes 4 menos R vezes 6 igual a zero. Colocando valores aqui que eu já calculei. F1 tem 15 vezes 4 menos RB que multiplica 6 igual a zero. Vamos resolver tudo isso aqui então. 90 mais 60, 150 menos RB que multiplica 6 igual a zero. O que acontece aqui? Gente, padrão, menos RB. Menos de um lado vai para o outro lado. Aqui ele é negativo, ele vai para o lado de cá, ele fica positivo. Aqui está multiplicando, ele volta a dividir. Então, 150 dividido por 6 vai me dar o RB. Ou seja, a minha reação em B, ou seja, B vai estar reagindo, suportando 25 kN. Senhores, tranquilo até aqui? Gente, dá um feedback. Oi. Professor, 25 kN vai ser em todos os centímetros, digamos, todo o comprimento da viga ou não? Não. 25 kN vai ser quanto RB, quanto B aqui, ó, vai estar segurando de força.
Ah, Tá? só o B. Só o B. Tanto é que é RB, seria a reação em B. Tá? A reação de B, a carga que está sendo colocada nele é 25 kN. Ah, sim. Ok? Ou Sim. seja, quanto é que eu vou ter que usar de força? Qual vai ser a minha força referencial para fazer o cálculo do pilar B? 25 kN. Ô, professor, Oi? professor, uma pergunta. Você pode ir pro próximo slide? Posso, claro. Por gentileza. Esse aqui? Não, acho que é o anterior. Isso, esse mesmo. Na segunda linha aí, de onde apareceu, de onde veio esse valor? F1 vezes 3 mais Oi. F2 vezes 4. Isso é a fórmula que nós apresentamos aqui, ó. Vamos voltar lá nas figuras. Tá vendo eu voltar aqui, ó? Vamos voltar aqui na Ok. figura, certo? Da onde Aham. veio aquele... É a minha carga distribuída multiplicada pela distância. Já, Carga distribuída multiplicada pela distância, ok. ok? É daí de lá que veio esses valores. Tanto que nós fizemos isso e calculamos o valor individual de cada uma das áreas. Aí, voltando mais uma vez lá em cima, gente. Quando eu Ok. tiver isto, eu vou colocar este valor que eu encontrei exatamente no centro de gravidade. O centro de gravidade de uma figura retangular é no meio dela. Então, como o meu comprimento é 6 metros ali, o meu ponto de aplicação vai ser 3 metros. Voltando lá, que é para a gente Vai ser 3 agora. Agora eu entendi. Entendeu? Agora eu entendi. Por isso que eu E coloquei aqui, ó. aí, o outro valor seria os 2/3 de 6. É que aí vira esse 4, correto? Exatamente, 2/3 de 6, 4. Porque é 2, 2, 2, né? Ok. Perfeito? Ok, professor, agora eu entendi. Tá, ok. Gente, Obrigado. sem nenhum problema. Senhores, quando eu chego nessa condição, eu descubro o quê? Que o meu pilar B aqui, ó, suporta 25 kN. Legal. Agora a gente precisa saber quanto suporta o A. Então, agora a gente vai parar a sequência. Senhores, somatória dos momentos, tá? Somatório, dos momentos, tá? Na vertical aqui, tá? Ou seja, vamos agora nós resolvemos o problema de RB. Agora nós temos que calcular RA. Então aqui, desculpa, é somatório de momento B. Perdão, e não na vertical. Igual a 0. Então vamos lá. Gente, eu tenho que a minha reação em A menos a força 1 menos a força 2 mais RB vai ser igual a 0. Professor, que maluquice é essa de menos F1 e F2? Alguém sabe dizer por que menos F1 e menos F2 aqui, senhores? Porque o sentido das forças é diferente da reação B. Exatamente, senhores. Vocês concordam comigo que tanto RA quanto RB, eles reagem para cima, e as forças vêm de cima para baixo. Então, um tem que neutralizar o outro. Então, se RA e RB forem negativos, as forças serão positivas. Se RA e RB forem positivos, como é o caso, as forças terão sinal negativo. Ok? Porque é assim que a gente neutraliza todo mundo. Então, vamos lá. RA menos a força 1, que nós já calculamos, que é 30 kN. Menos a força 2, que é 15 kN, mais a reação em B, que nós já calculamos, que é 25 kN, é igual a 0. Agora, gente, continha básica de matemática. 30 mais 15 menos 25. Gente, 45 menos 25, RA 20 kN. Ou seja, o meu ponto B, voltando aqui, reage com 25. E o meu ponto A reage com 20 kN. Então, eu acabei de calcular a força nos meus dois pontos de reação. Então, eu acabei de calcular a reação no meu ponto A e a minha reação no ponto B. Senhores, ficou claro para todo mundo? Por favor, me dê um feedback. Professor. Sim, professor. Oi. Só uma dúvida. Você fazer o cálculo, nós estamos falando em torque. Ele de um resultado negativo. Você desconsidera? Não, pelo contrário, porque pode acontecer resultado negativo também. Então, você tem aí, ó, menos 30, menos 15, menos 45, mais 20, menos 20. É que acho que você colocou o sinal errado ali, professor. Sim? Tá RA menos 30. Eu acho que é RA igual a 30.
Não, Não, porque ele jogou pro outro lado da igualdade. Jogou pro outro lado, pessoal. Sim, sim. Matemática Você fazia o zero pela igualdade, né? Isso. Aí colocou dois positivos e um negativo. Exatamente, porque aquele negócio, gente, RA reage para cima, RB reage para cima. A força 1 reage de cima para baixo, então ela tem que ser o contrário, assim como a força 2. Então eu assumi que a reação em A e a reação em B são positivos porque são para cima. Consequentemente, a força 1 e a força 2, como estão no sentido contrário, será o quê? Serão negativas. Claro, senhores? Eu acho que tem que ficar claro também, professor, que essa aí não é uma força, digamos, que está sendo colocada, e sim é a força necessária para sustentar o objeto. Exatamente, é por isso que eu coloquei o termo aqui, ó, RA, ou seja, a reação, a força que está reagindo à ação. Isso, a força que está reagindo em A, e RB, a força que está reagindo em B. Olhando assim também, professor, dava para mim calcular a reação em A, aí eu depois calculava o B nessa equação, né? Tipo, pode fazer um, depois descobre outro. É por isso que eu falei para vocês, tanto faz de A para B, quanto de B para A. Fica a seu critério. Tá? Tranquilo, senhores? Até a soma total das forças vai ser dividida nos dois pilares, né, professor? Então, se um fica com quantidade, a outra vai ficar com o restante. Se fosse 3 pilares, professor? Se fosse 3 pilares, calma, meu. Calma que a gente chega lá. Um passo de cada vez. Se fossem 40 pilares, o cálculo seria exatamente o mesmo. Senhores, todos me ouviram? Se fossem 40 pilares, o resultado seria o mesmo. Por quê? Porque eu teria que fazer exatamente a mesma fórmula. Todos enxergam isso? Por favor, me dão um feedback. Sim. Sim. Gente, pensa comigo, ó. Reação em A menos a força 1. Vamos entender que aqui no meio eu tivesse um outro pilar aqui, vou chamar de um pilar, sei lá, RC. RC por uma força 2 ou por uma força 1, e aí eu tenho um RB, RJ, R, seja lá o que for. Ou seja, sempre lembrando que as reações serão todas para cima e as ações serão todas para baixo. Ficou claro, gente? Então, se eu tivesse 10 pilares, 10 pilares, o resultado seria o mesmo. Professor, só uma dúvida. Claro. É que aí, no caso, a gente tem o RA e o RB. Ambos estão separados 6 metros de um para o outro. Se a gente tivesse, aí o RA deu 20, o RB deu 25. Se eu tivesse um RC a 6 metros, eu poderia colocar com ele diretamente, que já seria um 30, correto? Se ele tivesse a mesma informação. Mas aí, no caso, se ele tivesse a mesma informação, nós seguiríamos o mesmo raciocínio. Mas não necessariamente, tá? Entenda que não necessariamente. Por quê? Porque eu não tenho uma carga triangular. Eu não sei qual é o ângulo que está naquela carga ali. Então, que nem, por uma lógica evolutiva, sim. Mas nós teríamos que calcular ponto a ponto para ter certeza. Mas entendi. Está correto. Seu raciocínio está correto. É porque eu segui o raciocínio o seguinte: o primeiro ponto é 5, o segundo é 10. Se o terceiro fosse 15, tivesse também a 6 metros, obviamente ia ter 5 kN a mais, correto? Exatamente, mas aí é aquele negócio, você só está interpolando, ou seja, você já pegou um resultado previamente calculado e só interpolou porque ele segue o mesmo raciocínio. Correto. Entendeu? O raciocínio está certinho. É interpolação, é isso mesmo. Professor, na vida real, você pode pegar um projeto parcialmente feito e, sei lá, dar uma continuidade, fazer um aumento de algum pavimento, uma coisa assim? Sem dúvida nenhuma, isso acontece muito, inclusive. Vanderlei, oi. se voltar a essa figura que nós estamos calculando lá, volta ela, por gentileza, ali. Você tem 5 kN, 10 kN. Se você considerar igual numa ponte, se eu tivesse continuidade dela 5 kN mais à direita aí, eu poderia deduzir que a força em C é a mesma força em A?
você está falando, se eu tivesse um espelho disso aqui para o outro lado? Isso, ele é 5 kN na outra ponta também. Eu obrigatoriamente faço o cálculo, eu posso deduzir que se eu tenho 5 kN ali no resultado deu 20, eu posso deduzir que do outro lado eu tenho 20. Teoricamente, você poderia deduzir, mas é obrigatório você confirmar isso por cálculo. Por quê? Porque se isso aqui fosse uma ponte, isso aqui é sistemas que comportam vidas, e toda e qualquer coisa que comporta vida é obrigatório você corroborar com números e assinar embaixo. Por mais que você tenha razão e o que você está me falando é lógico e óbvio. Ok, agradeço. Não? Ou seja, burocracia total. Eu tenho que concordar com você. O nome é esse, burocracia. Não, mas, enfim, gente, faz parte. Senhores, nós estamos falando de vida. Quando a gente começa a falar... Quando você coloca vida no meio do caminho, tudo muda. Tá? Você tem que... É aí que entra a tal da RD, professor. Não a entendi. anotação de reserva técnica é isso, né? Você tem que ter tudo escrito, detalhado, né? Exatamente, é para isso que nós temos todas as nossas anotações, né, e toda a nossa reserva técnica. Sem isso, acredite, se acontecer um acidente, isso será utilizado contra você, e por mais razão que você tenha, não está documentado. Certo. É assim. Infelizmente, é assim que o mundo gira. Professor. Oi. Aquele caso que aconteceu naquela ponte ali do Jaguaré, tem alguma coisa a ver com cálculo ou seria mais uma questão de manutenção do que já tem? Olha, o que aconteceu lá na Jaguaré, você está falando daquela ponte que afundou ou da que pegou fogo? Isso. Não, aqui cedeu. Eu vou ser sincero contigo, o problema lá foi manutenção. Por quê? Porque aquela ponte ela foi feita para suportar X em tantos anos. O problema é o seguinte, existe uma degradação natural e não se esqueça que o Rio Pinheiros ali do lado ele é extremamente ácido, então os vapores de água que saem dali infiltraram na estrutura, então faltou manutenção mesmo, foi por isso que ela afundou. Ali não foi erro que faltou, não. Pelo contrário, ali foi muito bem mencionado, o que faltou foi manutenção. Entendi, professor. Beleza. Não? Alô? Senhores, tudo tranquilo Professor, aqui? Oi. Você perguntou, tá tudo tranquilo, mas no guindaste, esse cálculo seria para calcular o que, assim? Como é que você acha que nós chegamos no cálculo de tração lá? Dá uma olhada nessa equação aqui, ó. Lembra que nós isolamos a condição tração porque eu não tinha informação? E a partir dessa condição eu cheguei na tração. É exatamente por isso, é exatamente aí. Por quê? A tração estava naquele ponto. Agora vamos imaginar que eu tenho muito mais situações. Senhores, eu vou voltar lá no guindaste um minutinho. Posso? Sim, professor. Pode voltar. Vamos voltar lá no desenho do guindaste. Gente, aqui. Cheguei no desenho do guindaste. Senhores, todo mundo está vendo a travessa dele aqui, não está? Gente. Sim, professor. Sim. Legal. Você concorda comigo que, ó, agora eu vou... É como se eu inclinasse ele. Eu vou pegar isso que está aqui, ó, e vou esticar ele e deixar ele aqui na horizontal, só para a gente analisar. Você concorda comigo que eu tenho uma força para baixo aqui, certo? Um ponto de apoio aqui e uma força para cima aqui? Todos concordam com isso? Sim, professor. Gente, ficou claro agora por que eu entrei naquilo lá com vocês? Porque se você pegar essa viga aqui, é que ela está inclinada. Então, nesse primeiro momento, ela não parecia ser a mesma coisa. Mas se você pegar isso aqui, descer a linha reta aqui, ó, você vai ver que você está tendo uma reação em B, uma ação em A, porque ele está girando aqui. Ó. Se ele está girando aqui, eu tenho um ponto de apoio no meio. Se aqui desce, aqui sobe. Então, se a força aqui está para baixo, a força aqui vai estar para cima. E o meu ponto de apoio vai estar aqui. Ficou claro, senhores? Seria uma viga com apenas um pilar, né, professor? Exatamente, é aquilo que a gente chama de viga em balanço. Tá? Mas a gente vai entrar nisso daqui a pouquinho. Senhores, ficou claro? Consegui pegar agora, professor. Muito obrigado. Opa, não se preocupa não. Gente, eu vou só dar uma adiantadinha aqui, só para mostrar para vocês isso aqui. Voa lá!
Isso te lembra alguma coisa do que nós acabamos de falar? O braço. Grande garoto. Entenderam agora, senhores? Porque no final das contas, acaba sendo tudo o mesmo raciocínio. Tá aqui, ó. O nosso exemplo número 2 é o quê? Uma carga distribuída com uma carga triangular. Exatamente como no anterior. Só que qual é a diferença? Agora eu tenho essa viga aqui em balanço. Tá? Ou seja, eu vou ter uma reação nesse ponto em função de uma força aplicada aqui. Pode até ser que esta força aqui seja para cima. Se quanto mais eu forçar aqui, isso aqui tende a girar. Se ele tende a girar nesse sentido, pode ser, inclusive, que aqui eu tenha que usar uma fixação e não um ponto de apoio. Eu tenho que usar um fixador aqui para garantir que ele não suba. Ficou claro, senhores? Sim, professor. Professor, mas nesse exemplo a gente não vai ver a resistência do concreto para não rachar, né, professor? Só analisar o pilar. Exatamente, gente. Eu não sou professor da área de concreto, tá? Esta área em particular da civil, eu não tenho expertise. Eu tenho até algum conhecimento, mas eu não tenho expertise. Então, eu não vou entrar neste mérito da estrutura do concreto com vocês. Nós vamos entrar no mérito de a quantidade de força que você precisa para analisar. E a professora Eugênia, enfim, os outros professores da área de concreto é que vão dar isso para vocês. Ok, senhores? Então a gente tem que imaginar que é algo inquebrável, né, professor? Neste momento ele é algo inquebrável, é aquilo que a gente chama de ideal. E depois estas cargas vocês vão utilizar para quê? Para a partir daí chegar no concreto que tenha esta resistência. Aí ele não quebra. Tá? Isso falando do pessoal da civil. Mas falando para o meu outro povo da mecânica também, o resultado é o mesmo. Por quê? Porque não se esqueça que eu tenho tensão, tá, de todas as espécies no aço. E eu tenho forças de cisalhamento, eu tenho forças de compressão, eu tenho forças que me levam a alongamento e, consequentemente, isso também me leva a fratura no aço. Então, o raciocínio é... Não vou dizer que é exatamente o mesmo, porque são materiais diferentes, tá? Não, perdão. Eu não vou dizer que é a mesma situação, mas o raciocínio é exatamente o mesmo. Por quê? Porque qual é o limite de resistência do material que eu estou trabalhando? Para o pessoal da civil, num primeiro momento, concreto. Para nós, da mecânica, aço ou outros metais. Tá? Mas, de uma maneira geral, o raciocínio é absolutamente o mesmo. Muda-se o material, mas o raciocínio é o mesmo. Senhores, me dá um segundinho, por favor. Eu quero saber quantos nós temos. Estamos com 32 na sala agora, ou seja, tem alguns... Ué, quem está aqui me espera? Impressão minha ou caiu a conexão? Não, eu estou aqui. Senhores, todos estão me ouvindo? Sim, professor. Sim, professor. Normal. Gente, eu preciso conversar com vocês uma coisa agora. Aproveitando que estamos basicamente aqui do meio para o fim da aula já. Gente, todos vocês sabem que nós teremos uma prova na próxima segunda-feira. Não sabia não, professor. Não sabia. Também não, professor. Eu não sabia, não, mas eu de matemática ele falou que ia fazer, eu imaginei que com certeza você também faria. Muito bem, senhores. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Senhores, estou falando oficialmente. Teremos uma prova na próxima segunda-feira. Senhores, como será a nossa prova? Vocês fazem ideia? Não, professor. Sim, professor. Sim, não. Então, Seria no AVA, igual vai ser a de cálculo? Exatamente, senhores. Tudo será no AVA. Tá? Vamos ver se eu estou com... Não, ele não me abriu aqui. Vamos tentar de novo. Entra aí, meu filho. Fechando o portal. Senhores, todos estão vendo a minha tela aí? Sim. 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 Bom, estou entrando lá. Aulas do professor, que sou eu. Física geral e experimental, que somos nós. E agora, senhores, eu estou entrando aqui, ó, dentro do material que eu publico para vocês. Eu estou mostrando para vocês, tá, o que é a minha visão do AVA que eu coloco para vocês. Tá? Gente, X da questão aqui, ó, tá vendo? Lembra lá que eu falei para vocês, senhores? Na nossa primeira aula está publicado o link para você acessar. Tá ele aqui, ó.
Tá? Na aula 2 aqui, ó, Física Geral Experimental e Energia, publicado para a turma, é o nosso material. Na nossa unidade 3 aqui, ó, eu coloquei uma coisa aqui para vocês, ó, avaliação continuada. Tá? Eu havia colocado para vocês o outro material, que é o material que eu falei para vocês, o PDF que está aqui, ó, material da aula, que era o material, que é esta aula que eu estou passando para vocês em PDF. E aqui, ó, na condição da pós-aula 3, eu coloquei aqui, ó, o vídeo aula 8, que foi a nossa aula passada. Eu não tenho nem certeza se é a vídeo aula 8, mas enfim, a nossa aula passada que está aqui. Ou seja, está tudo publicado para vocês. Eu quero chamar a atenção para vocês disso aqui, ó. Unidade 2, sessão 3. Tá? Vendo aqui, senhores? Unidade 2, sessão 3. Avaliação continuada, publicado para a turma. Senhores, vou abrir aqui junto com vocês. Vou colocar como se eu fosse editar o material. Tá? Estou abrindo aqui. Isto é um relatório para vocês. Está vendo que ele está aqui? Ele está criado para vocês. O que é isso aqui? Isso aqui, na verdade, é uma... Eu vou falar para vocês. É como se fosse a prova que você vai fazer a semana que vem. Ok, senhores? Ou seja, eu estou confirmando aqui, mostrando para todos que o material está publicado para vocês. Gente, quando você entrar nisso aqui é o quê? Isso aqui é um questionário com 10 questões, e são 10 questões similares ao que eu vou dar para vocês na prova. Por que que eu não dei o guindaste para vocês? Porque como nós vamos fazer prova na semana que vem, e eu preciso te dar nota até na sexta-feira, eu fiz o quê? Eu fiz uma pré-prova. São 10 questões do mesmo jeito. Senhores, todos estão me ouvindo? Sim, pode falar, professor. São 10 questões similares às que eu vou dar na prova para vocês. Tá? Então, professor? ao invés de... Oi. Pode Licença, a Débora está em espera, só que ela está aqui me falando no WhatsApp que ela não está conseguindo acessar a aula novamente. Eu não sei se tem que fazer alguma coisa, hein? Deixa eu abrir aqui para ver. Eu entrei aqui e eu vi que a Débora... Opa! Vamos ver. Cadê a Débora? No momento 30, significa que 2 pessoas saíram. Entendi, vou falar para ela tentar de novo. Pede para ela tentar de novo que entra. É que eu não estou vendo ela aqui. Lá o pé da letra saiu da sala. Senhores, voltando aonde nós estávamos. Opa. Como vocês podem ver, eu publiquei lá para vocês, é um questionário com 10 questões. Cada uma das questões tem os cálculos básicos do que nós fizemos até agora. Então, basicamente, são cálculos do quê? Tudo que nós fizemos. Cálculo simples de inércia, cálculo simples de rotação, cálculo simples de velocidade, tudo que nós vimos até agora, inclusive baseado nos exercícios de aula. Ou seja, se você tem este PDF que está aqui, tá? Se você tem o PDF... basicamente você tem a sua memória de cálculo para tudo. Ô, professor. A única coisa que... Oi. Necessariamente eu preciso acessar só na segunda-feira à noite? Só vai abrir na segunda-feira à noite ou dá para ler até sexta, de repente? Não, o X da questão já está publicado para você. Publiquei hoje. Quando você acessar, você já pega ele aí. Oi. Ah, entendi. Mas, senhores, falaram que ia ser... você começar a fazer. Falaram que ia ser da semana do dia 20 ao dia 24. E a prova estaria disponível em 24 horas. Para poder a gente estar fazendo, a gente ia ter o período de 24 horas. Aham, é isso mesmo. Calma, olha o coração. Gente, o que acontece? Eu tenho até sexta-feira agora para dar avaliação. Eu tenho que dar para vocês uma avaliação que vale até 1000 pontos. Tá? A avaliação que eu ia dar para vocês, que vale até 1000 pontos, eu disse a semana passada para vocês o que era o cálculo do guindaste, certo? Não foi o que eu disse para vocês? Que eu iria colocar lá um guindaste para a gente calcular? Sim. Senhores? Então, ao invés de eu colocar lá simplesmente para vocês calcularem e mandarem para mim, houve uma mudança no raciocínio da coordenação, ou uma solicitação da coordenação. O que foi? Para que nós trabalhemos com vocês exatamente como vai ser a avaliação de vocês, para que vocês não tenham mais dúvidas e para que vocês não tenham problemas na semana que vem. Então, o que eu fiz?
Eu fiz o que, teoricamente, algo muito parecido com a sua prova e já publiquei para você. Você tem até Professor, quinta-feira à noite, para ser exato, e na verdade você tem até sexta de manhã. Só que não... Pode falar. alguém com o microfone Oi? aberto está dando retorno. O Vinícius está com o microfone aberto, está dando retorno aqui. Vou fechar aqui. Vinícius, desliga aí. Você pode repetir que estava ruim também. Repetir. Senhores, o que aconteceu? Ao invés de eu colocar lá um guindaste cheio de coisas para vocês calcularem, o que eu fiz? Eu subdividi todos os cálculos do guindaste, tá? Só que não é um guindaste, em cálculos simples. Então, nós temos 10 questões lá que são basicamente tudo que a gente calculou. Nós não calculamos força tangencial? Ok, tem força tangencial lá para colocar, para calcular. Nós não calculamos velocidade de giro? Ok, tem algumas sobre velocidade de giro. Nós não calculamos torque, tem algumas sobre torque. Nós não calculamos, tem alguma coisa sobre aceleração angular. Então, ao pé da letra, eu tenho como se fosse um exercíciozinho, ou seja, tudo subdividido, cada exercício onde você vai fazer o cálculo individual que lhe pede ali. O que eu preciso instruir para vocês é o seguinte: como eu estou dando como se fosse um simulado da prova, primeiro, ele vai de 0 a 1000 pontos. Isso não é a sua prova. Isso aí é um material que eu vou te dar, aquilo que a gente chama de avaliação continuada. Ou seja, esses pontos eu vou dar de acordo com a aplicação que cada um fizer. Então, na sexta-feira, eu vou puxar o relatório. Todos aqueles que fizeram, quando eu puxar o relatório automaticamente já vai me dizer quem fez, quando fez e que nota tirou. Por que nota tirou? Senhores, isso aí não é um tipo de coisa de múltipla escolha onde você clica e depois se deu errado, não. Você tem direito a um clique. Você clicou, enviou, acabou. Você não mexe mais naquela questão. Tá? Você pode deixar ela aberta aí 2 horas. Não enviou, não deu lá salvar e enviar, você pode fechar, abrir de novo e refazer os seus cálculos, ok? Só que uma vez que você enviou, vai ser exatamente igual a tua prova. Você só envia uma vez. Ficou claro, senhores? Sim, professor. Sim. Tá? Então, o que eu sugiro para vocês? Abra, tá? Abra individualmente cada uma das questões, que vocês obviamente vão abrir. Façam os seus cálculos, que serão os cálculos extremamente simples. Mais uma vez, se você tem o nosso material que está aqui, se não tem, é só baixar. Você tem toda a sua memória de cálculo ali para você poder fazer. Faça seus cálculos, encontre as suas condições, vai lá, escolhe a condição ideal e manda embora. Lembrando que, como isso está sendo feito dentro do AVA, digamos assim, eu abro e um outro colega abre. O A para ele pode ser o C para mim, o B, ou seja, ele embaralha completamente as questões. Os valores são os mesmos, só que isso é uma ferramenta que tem dentro do AVA para avaliação online. Então, para que vocês se familiarizem com isso, eu já montei o que teoricamente é um trabalho, não uma prova, mas exatamente nos mesmos moldes que a prova, para facilitar a vida de vocês. Professor? Oi? O conteúdo que, no caso, vai cair vai ser até a aula de hoje? Ou vai ser só os mais básicos mesmo? Senhores, o que vai cair vai ser até a parte de torque. Beleza. Tá? A parte de hoje não vai cair. Pode ser que a parte de hoje caia na prova, que será na semana que vem. Mas isso eu digo para vocês. Tá? Mas assim, num primeiro momento, não se preocupem. Para este trabalho de avaliação que eu passei para vocês, não tem a parte de hoje. Certo, senhores? Certo. Professor. Senhores? Oi. Professor, você vai somar as duas notas? Oi, como se fosse um trabalho e mais a da semana que vem? Ou são notas separadas? São notas separadas, tá? Aquele lá é a avaliação oficial. Isso aqui é a avaliação continuada. Então, isso aqui é a nota que eu vou te dar por participação nas aulas. Tá? E aquele lá é a nota oficial da prova. Entendi. Entendeu? Então, que nem, assim, já estou passando de antemão para vocês para tirar as dúvidas. Se alguém tiver, me procurem ao longo da semana e eu tento tirar as dúvidas de todos. Oi. Professor, para a semana que vem, vai ter algum tipo de aula, alguma preparação para fazer a prova, alguma coisa assim? Ou a gente só faz a prova e não vai ter nenhuma videochamada? Na verdade, o que vai acontecer? Eu vou entrar na videochamada com vocês aqui, como se fosse hoje, às 7 horas em ponto, como a gente faz todos os dias, 7 e 10, né? Tá? Mas assim, às 7 horas em ponto eu vou estar aqui com a sala aberta.
Eu vou passar algumas instruções, tirar alguma dúvida, se alguém tiver, e a partir do momento que todos falarem para mim, está ok, tá? Eu publico naquele momento a prova para vocês e vocês terão exatas 24 horas para finalizar a prova. Senhores, este trabalho que eu estou dando para vocês agora, por mais que ele se pareça com a prova, você tem até sexta-feira para fazer. A prova, ela vai ter a data contada e os minutos contados, ou seja, serão exatamente, tá, 24 horas, ou seja, às 7 horas começamos a nossa aula. Às 7 horas do dia seguinte, o sistema encerra. E como é por prazo, nem eu nem ninguém temos condições de modificar. Então, vocês terão exatamente 24 horas para fazer a prova. Lembrando que cada um de vocês que abrir, obrigatoriamente, o A de um vai ser o B do outro, que vai ser o C do outro, o E do outro. Então, cada um vai ter aí, ao pé da letra, 24 horas para fazer a prova. O que não é difícil, no meu ponto de vista, é bastante tranquilo até. Um prazo absurdo e desnecessário. Porque se fosse uma prova física real, vocês teriam exatamente as mesmas 10 questões, porém vocês teriam 150 minutos para fazer. Ou seja, 2 horas e meia. Mas, vamos entender, problema de internet e N outras coisas que podem acontecer, a faculdade liberou 24 horas para que vocês façam a prova. Todos entenderam, senhores? Gente, me deem um feedback. Professor. Sim, professor. Eu tenho uma dúvida, por causa que eu tenho um pouquinho de problema aqui com a minha internet. Se por acaso eu estiver fazendo o exercício, como você falou que é só uma tentativa, se eu estiver fazendo o exercício e por acaso a internet pare no meio do exercício, eu vou poder continuar? Ou eu perdi minha tentativa e eu não posso mais fazer a prova novamente? Fantástica pergunta. Senhores, o exercício só fecha quando você dá salvar e enviar. Se você não aplicou salvar e enviar, a internet pode cair 400 vezes. Quando você retomar lá, o exercício ainda está em aberto para você. É o mesmo conceito do AVA. Exatamente. Então, resumindo, professor, a avaliação contínua que está postada, a gente pode fazer até sexta-feira, que é só um trabalho. E a prova mesmo, o senhor vai postar segunda-feira no horário da aula, e a gente vai ter 24 horas para fazer. Exato. Beleza. Ok? Perfeito. Tá bom. Professor. Oi. Então, todos os cálculos que a gente vai precisar usar, vão estar naquele PDF, certo? Não entendi. Repete, por favor. Seu microfone ficou ruim. O PDF do material da aula que o senhor postou, ele vai ter todos os cálculos que a gente vai precisar usar, ou a gente precisa ter alguma outra coisa? Porque, meio lógico, a gente precisa ter um conhecimento, mas só as fórmulas vão estar todas lá? Sim, a memória de cálculo, foi por isso que eu falei para vocês, os exercícios são similares, a memória de cálculo inteira está lá. Tá? Assim, com todo o respeito, gente, mais moleza que isso, impossível. Você tem 24 horas e uma memória de cálculo para não dizer que é similar. O que vocês acham disso? É uma forma de ajudá-los ou não? Senhores? Ótima forma. Tá? Assim, o X da questão é, obviamente, na segunda-feira a prova vai ser um pouco mais elaborada, eu vou exigir um pouco mais. Só que este um pouco mais que eu vou exigir também vai estar dentro do mesmo escopo, ou seja, vai estar dentro do material que tem na mão de vocês e exatamente o que nós trabalhamos. Eu não me sentiria bem de exigir de vocês algo que nós não discutimos aqui, que não fizemos em aula. Ficou claro, senhores? Senhores? Certo, professor. Sim, professor. Então a gente é para fazer aquilo lá até sexta-feira, né? Isso. O que está lá no AVA para vocês hoje, vocês têm até a sexta-feira para fazer. Ok? Mas assim, o ideal é que vocês façam até quinta-feira à noite, porque teoricamente sexta-feira o sistema pode encerrar. Aí já não depende de mim. Mas assim, oficialmente você tem até sexta-feira para fazer. Senhores? Você vai postar a partir de hoje, professor, amanhã? Já está postado, já está lá. Eu já postei hoje no período da tarde.
Eu já abri aqui já. Tá. Inclusive, os 3 representantes estão aí, por favor. Eu sei que você está aí, o Gustavo. E os outros 2 estão aí. Débora, você é representante, é isso mesmo? Sim. Tá, então nós temos Gustavo, Débora, eu sei que falta um representante. Ele está por aí, gente? A Débora é da Civil, Gustavo, você é da Elétrica, é isso? Isso mesmo, professor. E quem é o representante da Mecânica e da... É Mecânica, né, a nossa terceira outra turma? Temos um representante da Mecânica aí? Tem de produção também. Produção, isso. O representante da produção está aí? É a Vitória ou pode ser eu também. Bom, senhores, o que eu gostaria de pedir para vocês encarecidamente, por que eu chamei os representantes agora? Senhores, por favor, peguem essas informações, repassem aos seus grupos, porque que nem vocês têm acesso a mim. O que vocês precisarem, entrem em contato comigo, eu vou responder para vocês, mas eu não tenho acesso aos outros e também seria uma loucura total se todos tivessem acesso a mim, porque imagina a quantidade de perguntas, é impossível a gente atender todo mundo. Numa situação como essa, seria simplesmente algo inaceitável. Então, assim, passem essas informações a todos os outros. Se tiverem algumas dúvidas, vocês que tenham contato comigo, entrem em contato comigo que eu vou dar suporte. Ok? Assim, não estou dizendo que eu vou deixar de atender a outras pessoas, eu não vou deixar de atender ninguém. Só que, se eu tiver que atender uma pessoa, fica fácil eu resolver o problema. Se eu tiver que atender 300, a coisa não fica tão simples assim. Tá? Por exemplo, eu estou com aula aqui com vocês, eu tive umas 4, mensagens aqui que veio da coordenação, não respondi nenhuma, porque eu tenho que dar atenção para vocês agora. Tá? Então, fica uma situação muito complicada se eu tiver muita gente me perguntando. Então, por favor, passem essas informações ao grupo de vocês, peçam para que tudo isso esteja finalizado até quinta-feira à noite. Por quê? Porque pode ser que na sexta o sistema feche, e se alguém não fez, você deixou de ganhar 1000 pontos. Tá? E você deixou de fazer, aspas, um simulado muito parecido com a prova que vocês vão fazer a semana que vem. Vocês podem, por gentileza, fazer esse favor para mim? Sem problema. Sim, professor. Eu agradeço muito. Bom, gente, era isso que eu disse no início da aula, que eu precisava conversar com todos vocês. Eu precisava falar desse trabalho que está aí. Eu havia falado para vocês, nós vamos fazer um guindaste. Por que nós não fizemos um guindaste? Por causa desta modificação no sistema de avaliação que foi solicitado pela coordenação. Então, já que eu tive uma modificação, eu estou trabalhando em deixar vocês o mais confortável e familiarizado com o que vocês vão encontrar na semana que vem para facilitar a vida de vocês. Então, entre aspas, tudo que a gente está fazendo hoje, além desse trabalho que eu passei para vocês, não é nada além de um tremendo de um resumão, de uma revisão quase que geral de tudo que a gente vai ter na prova semana que vem. Ficou claro, senhores? Gente, Sim. me ajuda aí. Professor. Então tá bom. Então, Ok, senhores, professor. show de bola. Gente, para finalizar, vamos repassar esse exercíciozinho aqui só para a gente finalizar o dia de hoje, em alto e bom estilo, como fazemos todas as aulas? Gente, aqui ó, no exercício anterior, eu tinha uma carga triangular sobre uma carga linear. Professor, tem como compartilhar a tela aí, professor, por favor? Opa, perdão. Já voltamos. Se não estava partilhando, repartilharemos de novo agora. Compartilhar a minha área de trabalho. Voltou aí para você? Sim, professor. Senhores, nesse exercício aqui, ó, como a gente havia dito, eu tenho uma carga triangular sobre uma carga retangular. Tá? Nesse exercício que nós temos agora, eu tenho o quê? Eu tenho uma carga linear e depois uma carga triangular. Só que olha só que coisa interessante. O meu ponto A está no início, o meu ponto B está no meio. E, teoricamente, aquilo que seria meu ponto C aqui, ó, ele está em balanço. Tá? Significa o quê? Eu posso ou não ter uma viga aqui. Gente, me aparecem esses apitos, eu penso que alguém tentando entrar aqui. Tem alguém? Amarildo? Acabou de chegar, mas tudo bem, seja bem-vindo. Aqui, ó, eu não tenho nenhum ponto de reação, mas eu tenho uma força de ação agindo aqui. Significa que quem vai estar, teoricamente, sendo a minha reação, vai ser o que eu tiver de estrutura na minha laje aqui, tá? Ou na minha viga, como é este caso.
Como é que funciona a coisa aqui? Exatamente do mesmo jeito que nós calculamos no anterior, senhores. A minha carga distribuída multiplicada pelo meu comprimento, eu vou aplicar aqui no centro, e aqui é a mesma coisa. A minha carga distribuída multiplicada pela metade, e eu vou aplicar 1/3 aqui. Aonde vai entrar a grande diferença aqui? Aqui que a coisa começa a ficar interessante. Por quê? Porque na minha viga B aqui, ó, no meu ponto de reação B, eu vou ter forças à esquerda e à direita. Tá? Isso é o que tem de diferente. Agora, olha só que coisa interessante. Considerando o ponto B aqui um ponto de giro, aqui tende a girar no sentido horário e aqui tende a girar no sentido anti-horário. Então, se aqui for positivo, aqui obrigatoriamente tem que ser negativo, porque esses giros aqui têm que se anular. Tá? Por este motivo, eu penso que o melhor lugar para a gente iniciar esse exercício é pelo ponto B, porque é onde eu tenho a minha maior análise. Então, vamos lá. Gente, fazendo o cálculo das forças primeiro. Força 1, eu vou colocar aqui na minha condição 1, tá? Vai ser igual a carga que multiplica o comprimento. Exatamente na minha condição retangular. Então, vai ser 8 que multiplica 6, vai ser a minha carga neste ponto. A minha força 2 vai ser a carga que multiplica a metade do comprimento, exatamente como nós vimos no exercício de carga triangular. Então, neste caso, eu tenho, para a minha força 1, 48 kN, para a minha força 2, 12 kN. Certo? Agora vamos entrar aqui, ó, na nossa análise. Somatório das forças, eu não disse para vocês, senhores, somatório das forças em B. Por que em B? Porque B eu tenho forças à direita e à esquerda. Então, partir daí vai ser mais interessante para nós do que partir de A. Professor, quer dizer que não é possível partir de A? Claro que é, só que eu acho que fica mais complicado para esse tipo de análise. Ok? Então, vamos lá. Menos F1, por que menos F1? Porque a força está descendo. Tá? Que multiplica L sobre 2. Comprimento sobre 2. 6 sobre 2, 3. Tá? Mais RA que multiplica 6. A minha reação em A multiplicada até o ponto B, ou seja, a RA que multiplica a distância, 6 metros. Mais F2 que multiplica L sobre 3. F2 que multiplica o quê? O comprimento sobre 3, por quê? Porque como minha referência é A, então ele está a 1/3 daqui. Então é comprimento sobre 3. 3 metros, 1 metro que eu tenho aqui. Gente, feito isso, problema resolvido. Tá? Por que problema resolvido? A partir daqui, basicamente, gente, é o que nós já fizemos. Menos F1 que multiplica 3, mais RA que multiplica 6, mais F2 que multiplica 1, igual a 0. Menos 48, que é a força 1 vezes 3, que menos... Olha só que interessante. Por quê? Porque o meu pilar está no meio, não é? RA que multiplica 6, ele vai girar no sentido contrário. Por isso, menos aqui. RA que multiplica 6, mais 12 que multiplica 1. Certo? Mais uma vez, finalizando os Volta aí de novo, professor. Explica essa linha novamente aí, por gentileza. Essa é do menos 48. Essa aí, menos 48, o professor explicou por que virou menos, por gentileza. Vamos lá, gente. Volta aqui. Senhores, aqui, ó, a carga está no meio. Então, se a minha reação para cima é positiva, a minha carga para baixo será negativa. Lembrando que, como o meu ponto de giro está aqui em B, tá? E ele é minha referência inicial, se o giro horário aqui, ó, eu assumir como positivo, o meu giro anti-horário, para que ele se neutralize, terá que ser negativo. Por isso, o menos RA. Ficou claro agora, gente? Senhores? Sim, senhor. É por isso que ele se neutralizou, porque no ponto B aqui, como eu disse para vocês, um gira para a direita, outro gira para a esquerda. Então, se o meu lado direito aqui, ó, está sendo positivo, porque ele está girando nesse sentido, o meu lado esquerdo será negativo, porque ele vai girar no sentido contrário. É como se o A estivesse puxando, né, professor? Exatamente. Então, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Então, se o que puxa para a direita eu falei que é positivo, o que puxa para a esquerda vai ter que ser negativo para que ele se neutralize.
Tá? Eu perguntei, Foi professor, porque ó, na fórmula em cima tá menos F1 vezes 3 mais RA. Embaixo ele ficou menos 48 de F1, o 3, aí o mais RA virou menos RA. Sim, senhores, aqui tem um segredinho. A fórmula é, olha aqui, gente, somatório de dos momentos em D igual a zero. Gente, quando eu falo somatório, somar é somar. Só que no caso aqui, ó, o meu RA é negativo porque ele está no sentido anti-horário. Então, mais com menos na matemática dá o quê, gente? Eu quero ouvir todo mundo, por favor. Quando eu tenho mais com mais, o resultado é? Mais. Quando eu tenho menos com menos, o resultado é? Mais. E se eu tenho mais com menos, gente? Menos. Se eu tenho mais com menos, o resultado será? Menos. Então é aqui que está o X da questão. Eu tenho mais menos RA. Então, se é mais com menos, o resultado é menos. Por isso, menos RA. Ficou claro, gente? Ficou sim, professor. Então, tá bom. O restante aqui, gente, mais uma vez, é exatamente igual que nós fizemos, sem tirar nem todo. Menos 132, porque menos 144 mais 12, menos 132. Mais o RA que multiplica a minha distância, que é 6 aqui, igual a zero. Ou seja, a minha equação de equilíbrio. RA, 132 sobre 6, por quê? Negativo do lado de cá. Joguei para cá, se torna positivo. 6 multiplicando aqui, jogo para o outro lado, divide. Então, RA vai ser 132 sobre 6. A minha reação em A vai ser 22 kN. Senhores, todos entenderam? Professor, põe só no slide 112, só para dar uma olhada. Slide 112, aqui. Tranquilo, gente? Tranquilo, senhor. Vamos lá. Gente, dando sequência, se eu calculei a minha reação em A, agora, obrigatoriamente, eu tenho que calcular a minha reação em B. Certo? Então, RA menos F1 menos F2 mais RB igual a zero. Exatamente na condição anterior. Tudo igual, não tem o que tirar. Mais 22 menos 48 menos 12 mais RB, zero. Tá? RB vai ser o quê? Se aqui é mais, joguei para o outro lado lá, ele se torna menos. Aqui é menos, vira mais, aqui é menos, vira mais. RB vai me reagir com 38 kN. Então, como é que vai ficar a minha situação aqui? RA 22, RB 38. Então, aqui eu tenho 22 kN em RA e 38, é isso? 38 kN em RB. Aqui. E coerente mais força em RB, porque eu tenho toda esta carga a mais reagindo em cima de RB. Senhores, ficou claro para todo mundo como é que a gente faz o cálculo de reação de apoio e balanceamento de vigas? Ficou sim, professor. Professor, qual a unidade de 114, por favor? Não entendi. Slide 114, por favor. Deixa eu perguntar, professor, eu tô vendo os slides aqui junto com o senhor em outra tela. Esses exercícios não tá lá. Tem os desenhos, né? Mas os exercícios não constam lá. Pelo menos para a gente consultar quando precisar. Mas o que te faz pensar que eu não vou colocar isso aqui para vocês ao lado, meu filho? Fica despreocupado. Nada, jamais. A próxima postagem que eu colocar para vocês vai ser exatamente esses slides dessa aula. É que muitas vezes eu não coloco além, tá? Por quê? Porque foi aquilo que eu disse no início da aula. Eu preparei uma outra lógica de exercícios aqui, onde eu coloquei um martelo, ficou muito legal a distribuição, mas eu não sei o que aconteceu. Eu salvei 2 vezes, eu não sei, eu preciso até ver se por acaso eu não salvei no pendrive e no outro computador sem querer. Tá? Se foi isso, eu vou colocar, inclusive, até este material aqui é fato, porque essa aula está aqui nesse computador. E talvez tenha até alguns slides a mais aqui, com um martelo, onde a gente vai fazer o mesmo cálculo, só que agora analisando um martelo trabalhando como é que a coisa funciona. Tá? Se eu não conseguir localizar no outro, vai ficar só isso aqui, mas só aqui nós já temos tudo que nós precisamos para a nossa aula, nosso entendimento. Perfeito, professor. Senhores, ao pé da letra, aqui nós fechamos toda a parte de cálculo físico do seu curso de física, física geral e energia. Tá? A partir de agora, teoricamente, nós teríamos que estudar apenas não, né? Porque não é apenas, é algo fenomenal.
A partir de agora, nós estaríamos estudando termodinâmica, mas de qualquer forma, teremos ainda a nossa prova na semana que vem. Então, só daqui 2 semanas que a gente vai entrar de fato em termodinâmica. Então, qualquer coisa, me procurem, o que eu puder fazer por vocês para ajudar, eu vou estar sempre aqui. Mas, assim, a nossa sequência de aula agora, teoricamente, é a parte de termodinâmica. Gente, todos entenderam até aqui? Ficou claro para vocês? Os exercícios foram claros? Me deem um feedback como foi a nossa aula de hoje, por favor. Professor, sua aula foi muito boa. Eu te mandei professor. Eu acabei contrariando o que você falou para a gente mandar mensagem para você. Eu acabei que antes eu tinha mandado uma mensagem para você com uma foto de uma atividade do AVA que eu fiquei em dúvida. Porque eu fiz o cálculo e eu não encontrava o resultado que tinha nas opções. Certo. Mas assim, depois eu dou uma olhada nisso aqui e eu te respondo. Não vou fazer isso agora porque eu também preciso de 5 minutos para a cabeça, né? Mas assim que eu der uma olhada eu respondo para você, fica despreocupado. É que com uma situação é fácil atender. Imagina se os 60 colegas da sala me mandam 60 exercícios diferentes. Aí fica uma situação difícil. Beleza, professor. Obrigado. Senhores, se todos estiverem de acordo, se todos concordam com tudo que nós fizemos até agora, eu vou pedir a todos, tá? Um feedback rápido da visão geral. Pedir a todos encarecidamente, não esqueçam, tá? Do exercício que eu acabei de passar. Quem tiver dúvida, obviamente, eu não vou deixar de atender ninguém, tá? É só entrar em contato com a gente. Senhores, o que vocês me dizem? A aula hoje foi bastante proveitosa ou não? Foi sim, muito boa. Obrigado. Então, Para mim tá perfeito. Muito produtiva. Senhores, eu agradeço o feedback de todos, tá? Não sei até quando iremos aqui no online, mas contem comigo para o que a gente puder fazer. Assim que eu tiver o link, possivelmente amanhã de manhã eu já tenho o link da gravação dessa aula, eu já vou postar ele lá também. E vocês também, caso alguém tenha alguma dúvida, queira rever alguma coisa desta aula, é só acessar a aula que vai ficar lá, assim como a anterior. Tranquilo, gente? Senhores? Sim, Tranquilo, professor. Então, estamos... Por hoje eu estou finalizando a aula, porque nós conseguimos ter uma aula muito produtiva, ela fluiu muito bem, agradeço inclusive a todos vocês, tá? E é aquele negócio, gente, precisou de mim, entre em contato, as aulas estarão postadas lá, e assim, prestem atenção no exercício que eu passei para vocês, porque basicamente ele é como se fosse a sua prova, então é assim, alguma coisa que vai te ajudar muito para que vocês não sejam prejudicados por causa dessa condição online que a gente está trabalhando. Perfeito, gente? Ok. Senhor? Tá certo, professor. Sim, professor. Então, gente, muito obrigado. Estou finalizando a nossa gravação aqui. Tá? Sim.